Eduardo Oliveira. Somos nós. Nossa, é meu primo também, né? Ó. É tudo parente, tudo parente. Tem um complô, né? Tem um clã nessa mesa aqui tudo quase. Oliveira, velho. Oliveira. Que bom. Que satisfação, viu, ter você aqui. Alegria minha. Se vocês não sabem, Eduardo, ele é membro da comunidade Filhos de João Batista. Isso mesmo. Autor do livro... Despertando para uma Vida Abundante. Top demais. Maravilha. E hoje nos deu a graça de trocar essa ideia nessa mesa de partilha, edificar a nossa vida e a vida de vocês que estão assistindo isso aqui. É isso mesmo, né? Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Oliveira, pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, do fundador Moisés Rocha, que com certeza boa parte da galera conhece, né? O Moisés tem feito esse grande trabalho de evangelização pelo Brasil inteiro, sendo essas pregações marcantes que movem a nossa vida. Então eu faço parte da comunidade Filhos de João Batista do Moisés, há 10 anos já sendo missionário, membro de vida, há 10 anos consagrado em vida da comunidade Filhos de João Batista, mas na verdade já são 26 anos caminhando com Jesus, né? Eu falo que, na verdade, desde pequeno, né, eu já caminho com o Senhor, desde criança, papai e mamãe levava para ser coroinha, aquela coisa, rezava o texto no alto-falante. Eu me lembro até hoje, quando eu era pequeno, 7, 8 anos, tinha um megafone, aqueles alto-falantes na torre da igreja. Glória. Eu rezava o texto 6 horas da tarde, tocava Ave Maria, a gente ia rezar o texto, menino. Mas isso também vem testificar aquilo que a palavra vai nos dizer, né? Que ensina o menino no caminho que ele deve andar, né? Então, eu acho que já fica aqui já. Só estamos abrindo a conversa, hein? Deus vai soprando. Mas essa necessidade do pai e da mãe mostrar o caminho para os filhos desde pequeno, né? Se hoje eu sou o que eu sou, eu devo a papai e mamãe que desde pequeno me levavam ali na missa, mesmo que talvez fosse por tradição. Né, hoje talvez não com a convicção que nós temos, mas mesmo na tradição eles me formaram, me deram os passos iniciais da caminhada cristã. Mas aos 14 anos de idade foi quando eu fui batizado no Espírito Santo através da renovação carismática católica, menino. Então são 26 anos caminhando e desses 26 anos, 21 anos são dedicados já ao ministério da pregação. Então pregava ali na região, local, diocese e tal, e há 10 anos realmente com o ministério nacional, pregando no Brasil, além Brasil aí, com esse ministério através da comunidade Filho de João Batista. Olha só, uma coisa que a gente sempre fala aqui, Eduardo, você citou, acho interessante a gente destacar, é que o católico médio, ele é um católico por cultura, né? É um católico... É o católico por tradição, que a gente costuma dizer, né? Eu falava isso outro dia, né? Hoje a gente vê as pessoas... Me fizeram a seguinte pergunta, né? Eduardo, qual é o estado que é mais católico? Boa. Eu falei, tá, você quer por IBGE, você quer por... Realidade. Você quer a realidade. Eu falei, o mesmo. que você quer, né? Porque eu falei assim, né? Porque eu não consigo, Eduardo, não consigo identificar um estado que seja mais católico. Na verdade, o que eu vejo são formas de catolicidades diferentes. Então você vai no local onde o povo tem muita cultura da tradição, da novena, daquela coisa mesmo. Você vai para o Nordeste, essas tradições locais dali. Você vai para outra região, o povo é mais mariano, porque tem alguma Nossa Senhora lá que se destaca. Então a gente vê muitas manifestações de catolicidades diferentes pelo Brasil. Aí está a diferença, só que aí nós vamos entrar nessa questão do católico por tradição. Que é o católico que vai na missa todo domingo. Domingo é dia de missa. Melhor roupa é para ir na... Mamãe ensinou que a roupa mais nova é para ir para missa no domingo. Aí a gente tem hoje, que graças a Deus tem se levantado, que é o católico por convicção. Então eu sei porque eu sou católico. Eu sei porque que eu tenho que ir na missa. Eu não vou na missa porque mamãe me ensinou que domingo é dia de missa. Não, eu vou na missa porque eu quero estar na missa. Eu não vou na missa para cumprir apenas um preceito, mas eu vou na missa porque eu amo a Eucaristia, eu me estar lá. Então, existe muito essa diferença entre o católico por tradição, que é o católico de IBGE, e esse católico aí por convicção. E o interessante é que você falando, ainda que seja, né, uma família católica por tradição, isso contribui para no dia que você tiver num ambiente que possa lhe proporcionar o batismo no Espírito Santo, de alguma forma isso vai contribuir. Na verdade, assim, né, eu sempre falo que Deus usa de armadilhas de amor para nós. Então, o fato, né, e aqui nós vamos quebrar uma coisa aqui, porque também existe aí um outro lado, que hoje as famílias têm muito o quê? Não, quando meu filho crescer, ele escolhe o que ele vai querer ser. Não, quando meu filho completar a idade, eu sempre falo assim, então por que você não dá comida pro seu filho quando ele saber que ele tem que comer? Se nós temos que dar comida pro nosso filho, eu sou pai, eu tenho um filho de 15 e um filho de 7 anos. E a gente então tem que dar comida pro nosso filho desde que ele nasce, porque ele não sabe que ele tem que comer. Ele tem fome, mas ele nem sabe se é fome. Então, a iniciação cristã, ela passa desde que seja pela tradição. Porque uma vez que você coloca no coração do seu filho que ele precisa ir à missa ao domingo, que ele precisa ter um respeito, mesmo que mínimo, por Nossa Senhora, é essa armadilha que uma vez vai estar colocada dentro do coração dele, que na primeira oportunidade que ele tiver,
o Espírito Santo pega ele. E Nossa. aí transforma ele de um católico de tradição para um católico por convicção. Aí ele passa que ele não tem que mais respeitar, não, ele vai amar Nossa Senhora. Ele não vai na missa por tradição, mas pela convicção. Então, o pai e a mãe têm que ter isso muito claro. Não é, quando meu filho decide, não, pai e mãe, cumpra o seu papel. Seu filho gostando ou não, leva para a igreja, leva para a missa, leva para o grupo de oração. Eu me lembro que o meu filho pequeno, quantas vezes meu filho dormia dentro de case de violão. Olha só. Né? Porque, aquele negócio, né? Não, porque não tem como levar. Não, meus filhos iam para a missa desde pequeno. Eu nunca faltei numa missa porque eu tenho meus filhos. Não, leva os filhos. E hoje eu vejo meu filho com 15 anos, que a gente tem um retiro na comunidade, ele puxa o terço. Que demais. Entendeu? Meu filho de 7 anos, ele é um fruto de Nossa Senhora, ele reza o terço. Então, assim, por quê? Porque eu sou missionário e porque eu obriguei? Não, mas porque ele vê a referência nos pais. E aí que tá. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. E aqui já precisa também ensinar o quê? Né? A gente precisa aprender o quê? O andar no caminho não é você mostrar o caminho. E aqui tem uma grande pegadinha que às vezes muitos pais pegam. Não, mostra o menino no caminho. Ensinar o menino no caminho que ele deve andar. O ensinar significa eu vou ter que pegar na mão e andar junto. Como é que a gente ensina o filho a andar? O filho vai pegando, ele vai se escorando nos móveis, depois ele dá a mão pro papai e pra mamãe, vai ensinando os primeiros passinhos, até que ele tenha a firmeza de caminhar sozinho. Mas para que ele possa andar sozinho, quem foi que deu os primeiros passos? Você caminhou junto. E às vezes o erro de muito pai e muita mãe, ele mostra o caminho. Você tem que ir pra igreja, você tem que rezar o terço, você tem que ir pra missa, mas ele não caminha junto. Então, quando você caminha junto, a semente foi plantada. A força do exemplo, né, cara? Nada supera. Pronto, é isso aí. Às vezes o filho escuta muito o pai falar de Deus, mas não vê o pai adorando. Assim, como é que ele vai adorar? Essa é a diferença. Não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz. Essa é a e às vezes acontece do filho ali, mais futuramente, ter uma experiência profunda com Deus, aí vira a briga dele para que o pai tenha. Na verdade, eu achei interessante você falando que sempre foi de igreja, né? Tinha essa tradição aí na sua casa e tal. E a gente percebe também que você tem uma entrega muito profunda. Quando você fala que pertence a uma comunidade de vida, todo mundo já enxerga aí uma generosidade muito grande para com Deus, de entregar a vida. Geralmente a gente vê uma pessoa que estava na vida mundana, muito desenfreada, ele tem aquela experiência, ele tem um choque tão grande que ele quer largar o mundo de todo jeito para poder entregar tudo. Sim. Mas você não foi assim, né? Tinha ali a questão, então isso é muito interessante você narrar um pouco para as pessoas, porque, né, já caminhava tudo e teve um encontro pessoal mesmo com o Cristo que despertou isso, não para fugir de uma maldade que eu tava vivendo, ou fugindo... Porque quer dar mais, né? Não, mas queria dar mais mesmo. E você sabe que eu sempre falo isso assim, né? E outro dia eu fiz isso no retiro que eu estava pregando, e no final, sabe aquelas coisas que a gente faz, assim, às vezes a gente fala sem pensar exatamente o que você falou? E muitas pessoas no final vieram me abraçar e falaram assim, cara, eu me identifiquei, porque eu por muito tempo da minha vida, isso aqui já serve às vezes como testemunho para as pessoas, eu sempre às vezes, eu não que eu briguei, mas eu tinha assim meu pé atrás com Deus, porque eu não tinha um grande testemunho. Né? Porque, gente, eu matei ninguém, velho. Eu acho lindo, né? Tem cara que chega assim, porque eu fumei, eu roubei, eu matei, eu me droguei, eu me prostituí, eu me converti, encontrei Jesus, glória a Deus. Fala assim, tipo assim, eu sempre rezei o terço, eu fui na missa, eu era coroinha, eu não tinha... tipo, a glória do testemunho tá na vida antes dele, né? Isso, é isso aí. Você fala assim, poxa, antes da minha conversão, eu tinha que ter feito umas loucuras maiores. Agora... será que eu tenho como matar alguém ainda pra me ter um testemunho pra contar, né? Eu não tinha. E um dia eu falei isso no retiro, eu falei, gente, eu pelo contrário, eu não tenho um grande testemunho de conversão, mas o meu testemunho passa que desde pequeno meu pai me levava pela tradição e hoje eu virei um católico convicto, né? Então é justamente sobre isso, né? Então, se fosse assim, a vida de Nossa Senhora não seria louvável, né? Não ela não teve uma grande conversão, ela já nasceu santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem... Exatamente. Não dá. E aí, mas meu chamado foi justamente esse, né? Então, desde pequeno, indo pra igreja, mas aos 14 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. Nesse batismo do Espírito Santo foi algo tão arrebatador e impactante, né, que eu senti naquele momento. Eu falei, Deus, eu quero dar minha vida por isso, eu quero viver isso, eu quero propagar isso, eu quero me consumir pela esta igreja, né? E como é que foi, Eduardo? Porque assim, um moleque de 14 anos, eu não consigo imaginar um moleque de 14 anos chegando no ambiente de igreja e tá prestando atenção numa realidade que possa transformar a vida dele desse jeito. Cara, mas acho que isso foi tão impactante, por quê? Porque assim, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, então vivi em periferias, né? Eu vivi... Minha casa foi assaltada várias vezes, então eu vim dentro dessa realidade, né, triste, de ver que a gente existe hoje muitas periferias pelo Brasil. Então, quando eu experimentei aquele batismo no Espírito Santo, eu falei, gente, existe tantas pessoas por aí precisando ter essa vivência, sentir isso que eu estou sentindo. Eu falei, eu quero dar isso também para as pessoas, eu quero levar isso. E eu falei, gente,
sabe aquela experiência, eu imagino que foi a experiência de Pedro, Tiago e João na transfiguração, tipo assim, cara, tá tão bom aqui, vamos montar 3 tendas, vamos descer daqui, Fica não, aqui. e foi a minha experiência, então eu fui tão impactante no Espírito Santo, que eu me lembro que eu repousei, eu levantei orando em línguas, eu falei, gente, que gostoso. Era o que? Era um retiro? Era um retiro, era a experiência de oração, Uhum. né, que na minha época, a experiência de oração era sexta, começava às sexta, 5 horas da tarde, sábado e domingo. Então você posava, você não podia ir posar em casa. Então as experiências de oração, assim, que hoje viraram seminários de vida no Espírito. Ah, sim. Né? Na minha experiência de oração, você entrava sexta-noite e só ia sair no domingo, 7 horas da noite. Olha só. Então era um mergulho realmente no Espírito Santo. Então naquela moção toda, eu falei, gente, tá tão gostoso. Eu falei, eu quero viver isso plenamente na minha vida. Eu não quero ter outra vida que não seja essa. Né? E quero propagar isso, levar isso para as pessoas. Um menino de 14 anos, quando ele pensa em viver isso, e estamos falando de 26 anos atrás, onde, querendo ou não, quando a gente via um despertar de um leigo, era apenas a comunidade Canção Nova, mas que era algo muito distante ainda. A gente não via hoje, graças a Deus, hoje o Brasil e o mundo, existe hoje um grande trabalho feito pelos leigos, e os leigos assumindo grandes papéis, podcasts, e programa em TV, e evangelização, e pregação, e música. Ô, Eduardo, deixa eu só te interromper um negócio que eu queria entender, porque as pessoas veem essa confusão, a gente escuta muito isso. Será que eu tive uma experiência de batismo no Espírito Santo? É isso que eu queria saber. Alguém colocou a mão sobre você, rezou ali, ou foi algo fluido no encontro? E você percebeu que você saiu lá diferente? Ou aconteceu alguma coisa? Alguém mandou uma profecia e você viu que era pra você? Alguém botou a mão? Deus se manifestou de alguma forma ali? O que aconteceu pra que você falasse, não, agora eu tô mudado. Eu tô passando de um católico de tradição pra um católico de convicção. Cara, ninguém nunca liberou profecia sobre a minha vida. Ninguém nunca profetizou uma cura no microfone para minha vida. Todas as experiências que eu tive com Deus, foi sempre eu com Ele. Eu acho que a gente precisa, lógico, eu não estou dizendo que Deus não usa de pessoas para nos falar, mas eu vejo que Deus fala muito mais ao nosso coração do que necessariamente Ele precisa de um interlocutor. Uau. E às vezes as pessoas elas têm muito essa necessidade de que alguém libere uma profecia sobre a vida delas. Alguém profetiza no microfone a cura dela. E às vezes a cura já está realizada, que precisa ela tomar posse. A graça já está acontecendo, que precisa ela tomar posse. Ah, mas eu preciso que o fulano A, B ou C venha aqui, pregue, profetize. Não, as graças acontecem aqui. Lógico que nesse encontro, ele aconteceu que existiam as tendas de oração, que era chamado. Então eram 3 pessoas que você ajoelhava e rezavam. Mas foi isso, elas impõem a mão quando elas estavam rezando para todo mundo. Mas quando eu repousei, né, e eu me lembro também que assim, são 26 anos caminhando, eu acho que eu conto nos dedos de uma mão as vezes que eu repousei, porque eu acho que a manifestação do Espírito Santo ela não está em atitudes externas. Eu acho que as ações do Espírito não tá nada contra. Eu acho que não. Acho que lógico, o Espírito Santo ele também se move em ações extras. Mas eu acho que o Espírito Santo ele age muito mais internamente do que externamente. Ele não está apenas em gestos externos. Lógico, é normal que quando a gente começa na caminhada, que você se converte, que a gente chama de tradição, né, de católico de convicção, é normal que você chora mais, você arrepia mais, começou a orar em línguas, você já começa a arrepiar, tá mais sensível, né? Já tá mais sensível. E a partir do momento que você vai caminhando, isso tende a diminuir, e tem que diminuir. Amadurecimento, né? Não é que você esfriou, você amadureceu. E o Espírito Santo age muito mais interno do que externamente. Então, naquela ocasião, as 3 pessoas oraram e eu repousei. E quando eu levantei, eu me vi passar diante dos meus olhos a minha vida. Embora eu tinha só 14 anos, mas eu fui vendo essas realidades de periferia, de pessoas que precisavam, dos meus amigos que estavam indo para as drogas. Então eu via isso, eu falei, gente, eu preciso fazer algo por isso. Então a partir dali, nasceu em mim esse desejo de querer viver esse batismo do Espírito Santo. Estava tão bom que eu falei, eu quero isso todo dia. Né? Então foi dessa experiência onde... mas ninguém profetizou, ninguém liberou nada. Foi realmente essa ação de eu repousar. E quando eu levantei, eu vi que falei, virou a chave dentro de mim, algo estava diferente, porque até então eu entrei lá falando assim, tá tudo bom. Quando eu saí de lá, que eu vivi, que eu nasci depois que eu vivenciei esse batismo no Espírito, eu vi isso. Eu falei, gente, algo aqui dentro tá ardendo, algo aqui dentro tá queimando, no peito queimava esse desejo por, eu preciso dar mais para Deus, eu preciso ser mais de Deus, eu preciso rezar mais, eu preciso buscar mais. Essa busca pela santidade, né, por querer ser mais íntimo. O que autentifica é isso, porque a pessoa fala assim, o que autentifica que eu tive realmente o batismo no Espírito Santo, talvez foi a questão sensível. Eu repousei, eu chorei, não, mas é a transformação que acontece após a experiência, porque né? Até mesmo essa sensação ali do repouso, que é mais visível, pra testificar que você teve mesmo a experiência, vai dizer depois no seu caminhar, né?
Exatamente, porque assim, eu sempre falo que a experiência com o Espírito não está em você cair. A experiência do Espírito está em você se manter de pé caminhando na santidade. Boa, maravilha. Eu acho que a experiência com o Espírito não está se eu repousei ou não. Não está se eu chorei ou não. Ou não se eu arrepiei ou não. A experiência verdadeira com o Espírito está quando ele me leva a querer ser mais santo. Quando ele me leva a olhar para mim, encarar as minhas misérias, as minhas humanidades e falar, Senhor, eu preciso ser melhor a cada dia. E o ser melhor a cada dia não é ser apenas católico. Porque o Espírito Santo ele não vem só para nos fazer melhor católicos. Eu acho que seria isso a gente diminuir demais, seria a gente diminuir demais a potência do Espírito. Não, quando o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa e que ele faz essa coisa nova, ele me leva a eu ser melhor em todas as áreas. Como pai, como mãe, como esposo, como humano, como irmão, como cristão, como amigo, como estudante, como empregado, como patrão. Então essa ação do Espírito Santo, ela perpassa toda a minha vida por inteiro, mas não em gestos exteriores, mas sim nessa busca, porque assim, poxa, eu era assim, agora eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais educado, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais gentil, que aí vai entrar nas conversões também. Né? Exato. Porque as pessoas costumam, às vezes, eu me converti, glória a Deus, eu não roubo, não fumo, não peco, não assisto novela, não bebo. Eita, glória, eu vou pro céu, não. Esteticamente tá maravilhoso, né? Mas e o caráter? É. Você é chato, pirracento, mimizento, chiliquinho, ninguém pode falar nada com você, você muda de paróquia todo tempo, você muda de grupo de oração toda hora, porque ninguém pode falar nada, você é um dodói. Então o que tá faltando? Você não bebe, não fuma, mas você tá longe de ser santo, querido, precisa converter o caráter. É as 3 vias de conversão de Santo Agostinho. Sim. Ponto. Então, tipo assim, então a gente precisa. Então, esse batismo no Espírito, ele vai muito nessa linha. Tipo assim, quando eu olho para dentro de mim, eu falo: caramba, eu tô longe de ser aquilo que Deus quer. E é isso. E 26 anos passou. Como é que eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo? Porque há 26 anos eu olho para mim todos os dias, eu falo: cara, eu tô longe de ser aquilo que Deus quer. Mesmo sendo missionário, vivendo para evangelização. Eu acho interessante você falando que não teve ninguém te dar palavra de profecia e tal. Nesse sentido, porque quando acontece um repouso, eu já tive a experiência de convidar pessoas que não tinham realidade nenhuma de igreja, ela vai pro encontro e ela tem um repouso. Nunca ouvi falar sobre repouso, nunca ouvi falar de nada. Daí tem um repouso, daí o que mais choca ela na hora que ela levanta e vem conversar com você é que ela repousou. Sim. Daí passou uma semana, o que choca ela é que ela repousou ainda. Mas não aquela mudança interior de toda essa reflexão que você começou a fazer aí. Nossa, tem coisa que eu preciso melhorar, e você começa a refletir. Deus tá falando com você através disso. E provavelmente ele também tava querendo falar com aquela pessoa através disso. Mas ela procura, ela vai citar pra todo mundo. A minha experiência naquele retiro foi o quê? Eu repousei do nada, eu caí ali sem entender nada, mas Deus tá falando. Só que ela não fecha os ouvidos esperando que alguém vá falar profecias, tudo venha de fora, né? Então eu acho que essa sua abertura proporcionou pra que Deus falasse diretamente com você, porque esse é o desejo dele. Tanto é que ele foi falar da experiência e nem estava o repouso. Pois é, exatamente. É a mudança de vida que importa. Exatamente. A mudança de vida. É isso, porque eu acho que é isso. Acho que assim, né, a gente precisa desmistificar essas coisas na igreja, Sim. né? Achar que Deus fala só com quem é santo. Achar que Deus fala só através do pregador A, B, C e D, ou que Deus fala só através do músico ABC. Não, gente, eu tenho conhecido senhorinhas pelo Brasil, doninhas, que ninguém nunca vai escutar falar o nome delas pelo Brasil, mas que exalam a santidade, cara, que Deus fala no olhar daquela senhora, você tá entendendo? Sim. E às vezes tem essa noção, tipo assim, não, Deus só vai falar comigo se for A, B ou C. Gente, não. Deus fala conosco, né? Eu tenho muitas dificuldades de pessoas que falam assim, Eduardo, porque eu estava rezando e Deus mandou te falar. Eu falo, escuta, Deus não precisa mandar recado pra mim, não. Manda ele falar pra mim, ué. Ué, eu tô na presença dele todo dia, que tem que mandar recado, né? Não é que a gente é insensível, não. Mas a gente precisa escutar. Mas eu falo assim, poxa, manda Deus falar comigo. Ele tem canal aberto, porque aí que tá a diferença. Que é o que a gente tá falando. Sim. Você pode repousar, você pode arrepiar, você pode chorar. Mas se o seu canal também não estiver aberto, aí ele vai precisar de alguém para falar. Exatamente. Agora, quando eu tenho essa abertura de coração a ele, ele fala diretamente ao seu coração. E a gente precisa entender. É isso. Eu gosto muito de pegar a passagem de Samuel, né? Deus fala com ele. Mas não, ele não escuta, ele precisa de alguém ali para ajudar, né? Exatamente. Então acho que entra nessa linha. Ô, Eduardo, aí você fez a experiência e aí começou uma busca incessante por Deus, virou um caçador de Deus. Exatamente. Então, saí daquele encontro apaixonado, né? Falei, gente, que isso, né? Quero viver essa coisa todo dia, né? Não sabia nem o que era. Hoje a gente fala dando nomes, que é muito com a maturidade, não leva. Mas na época eu não sabia o que era isso, né? E vamos buscar, e vamos buscar, e vamos buscar. O menino de 14 anos, quando ele quer viver isso, o que ele pensa? Vou pro seminário? Né? Como eu dizia, porque o leigo o leigo ainda não tinha esse papel como ele tem hoje, tão forte. Falei, vou ser padre. Fui pro seminário nesse processo. Fiquei 2 anos no seminário.
estudando para padre, né? Estudando, claro, seminário menor, mas fiz ali as iniciações para ser o sacerdote. No final de 2 anos, descobri que Deus não me queria padre. Ah, como, Eduardo? Me fizeram essa pergunta. Como é que você descobriu que você não queria ser padre? Porque eu queria ser pai. Eu amava criança, eu queria casar, eu me via com esposa, eu me via sendo pai, eu me via trocando fralda de criança. Eu queria isso. Um ótimo final isso, né? Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu falei, então padre não vai dar pra ser. E aí, quando eu fui conversar com o meu reitor, a gente... Às vezes eu vejo as pessoas com tanta dúvida de vocação e você fala, o que é que você quer? Né? Ele sabe o que ele quer, mas fala assim, não, mas a vontade de Deus vai ser diferente da minha, porque tem que ser uma dor. Tem que ser diferente do que eu quero. Isso, você falou muito bem. A gente precisa desmistificar, achar que vocação é sofrimento. Nossa, não, vocação é um martírio, é algo pesado. Não, gente, vocação é aquilo que vai te trazer alegria e leveza. A vocação autêntica, ela passa por uma leveza e por uma simplicidade, te traz alegria. Vocação que traz tristeza é falsa. Me desculpa, é o que eu acredito. Eu não acredito na pessoa que ela está vivendo a santidade, vivendo a sua vocação na essência, que ela não é feliz. A minha vocação, eu só sei que ela é plena quando eu estou feliz naquilo que Deus me chamou para fazer. Porque quando eu estou centrado na vontade de Deus para minha vida, o resultado final não tem como ser outro a não ser alegria e leveza para mim. E as pessoas entendem isso. Tipo assim, não, tem que ser pesaroso. Ou o que acontece? As pessoas ficam achando que São Miguel Arcanjo vai aparecer no quarto dela, abrir o pergaminho dourado e dizendo, Everton, doravante a sua vocação. Não é isso. Não é assim que acontece. Né? Essas coisas. Então, nesse processo seminário, eu falei, não quero ser pai. E o meu reitor, na época, ele falou algo muito interessante para mim. Ele falou assim, Eduardo, você pode fazer muito pela igreja sem você ser um padre. Da cabeça de um menino, na 14, 15 anos na época, eu falei, como é que eu vou ser mais do que um padre? Nunca. Esse padre tá doido, né? Eu falei, nunca que eu vou ser. Não entendi a concepção, porque, e realmente, nós, enquanto leigos, nós nunca seremos mais do que um sacerdote. O sacerdote tem na mão a sucessão apostólica, algo que nós nunca teremos. Mas beleza, voltei para minha casa e nesse processo fui caminhando. Meti a cara em grupo de oração, fiz formação, virei servo, fui lavar banheiro em encontro, fui pra intercessão, fui pra cozinha. Lá no interior do Paraná. No interior do Paraná, Arapongas, no norte do estado. E ali fui trabalhando, fui começando a minha caminhada. Virei coordenador de grupo de oração, comecei a pregar no grupo, virei coordenador diocesano, fui movimentando e comecei a pregar nas cidades vizinhas. Nesse caminhar fiz faculdade, conheci minha esposa, nos casamos virgens, casamos na santidade, fizemos jejum de Sara e Tobias na nossa lua de mel, foi lindo, 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 lindo. E aí, nesse processo todo, quando nos casamos, beleza, vamos trabalhar, vamos conquistar a vida, né? Trabalhando na igreja, fui ministro de Eucaristia, nunca parei minha caminhada, sempre caminhando, igreja, mas algo dentro da minha alma existia um vazio. Não completava. Então, poxa, tá faltando alguma coisa, aquela coisa, tipo assim... Poxa, tá legal, aqui tem um bis, tem uma bala, mas tá faltando alguma coisa mesmo. E até mesmo o encontro da sua vocação, né? Que combinou. Pois é, tipo assim... pra dar uma saciada. Tipo assim, cara, tá faltando algo, mas o que tá faltando? Não sei, dá vontade de comer alguma coisa, vamos caçar um trem diferente pra comer. Comia, não saciava. Tá ruim, vamos comprar um sapato. Comprava o sapato, ficava bom. E eu ia buscando saciar o vazio em coisas materiais. Olha só. E isso aqui também serve muito como reflexão por isso. Muitas vezes existem muitas pessoas procurando vazios existenciais na sua vida, coisas que só Deus vai poder preencher. Né? Muitas vezes essa busca, quantas pessoas que buscam, isso até nas drogas, na prostituição, na bebida, por quê? É esse vazio. Enquanto a gente não entender que o vazio da nossa alma tem nome, chama-se Deus, e só Ele que vai preencher isso plenamente, nós vamos ficar batendo cabeças. Olha só, seja numa coisa mais deplorável como as drogas, ou, sei lá, num bem de consumo como um carro, as duas coisas estão distantes do que realmente o coração está almejando. A gente comentava uma vez que o maior índice de suicídio é na Suíça. Um país riquíssimo, pessoas que podem saciar com tudo, mas que tem uma ausência de Deus tremenda. Um número de ateus muito grande. É isso mesmo. Ou seja, então, esse vazio a pessoa pode preencher consumo de internet exagerado, celular exagerado, né? Hoje os streams que tem pela vida, filmes, a pessoa vai criando válvulas de escape, que na verdade nada mais são do que fugas de si mesmo, porque você sabe o que falta, mas você não tem a coragem de encarar a si mesmo e reconhecer isso que está faltando na sua vida. Então você fica tentando suprir isso de outras formas. E existe esse vazio dentro de mim. Beleza, mas estou casado com um filho, tocando a vida. Nessa altura do campeonato, já sou diretor de uma empresa,
geral, diretor-geral de uma indústria, comandando mais de 600 funcionários, mega salário, casa própria, carro zero na garagem, tudo de bonito e bom. Tranquilo, financeiramente, tudo. Humanamente falando, é a vida que qualquer pessoa pediu a De Deus. boa. Trabalhando na igreja, tava lá, tinha as minhas funções, grupo de oração, pregando, missa eucaristia, já tô casado, tô com um filho, casa própria, tipo assim, é só esperar Jesus voltar. Minhas obrigações sociais e com a igreja. Tá pronto, vamos esperar Jesus voltar, amém. Quem tá de fora vai falar, vai mexer nisso pra quê? É lógico, não. Em time que tá ganhando não se mexe, deixa quieto, bora. Mas aí faltava esse vazio. Tá, beleza. E aí um belo dia, quando eu entrei pra adoração, durante a adoração que eu fazia, né, a gente tinha, e é um trabalho belíssimo que existe no Paraná até hoje, chama Adoração dos Homens. É só homens que fazem adoração da meia-noite às 2 da manhã. Que da hora, Uma velho. vez por semana, só homens. Cara, e chega a reunir 150 homens. Que É demais. lindo, é lindo, é lindo, lindo. Na minha É difícil adoração. levar um pra igreja, viu? É. É de mais de noite, assim. É. E é lindo, assim, um belo dia na minha adoração, Deus falou no meu coração. Eu preciso que você cumpra a promessa que você me fez quando você tinha 14 anos de idade. Senhor, lembra, Deus? Eu falei pra ele, o senhor tem boa memória, né? Falei, até eu já tinha me esquecido. E eu falei assim, Senhor, o senhor tá ficando louco ou eu tô louco? Eu já tô casado, tô com um filho, como é que eu vou dar minha vida agora pela igreja? Falei, de jeito nenhum. Falei, não, nunca, o senhor tá ficando louco. Beleza. O tempo passou e só que aquilo foi me inquietando, essa cobrança de Deus no meu coração. Um belo dia, tô indo pregar um encontro com um amigo meu, e no carro, a gente batendo papo, então esse amigo meu falou pra mim, Eduardo, você já escutou falar de Moisés? Eu falei, cara, nem mais gordo, nem mais magro, não sei quem é não. Ah, lá de Minas. Eu falei, não sei quem é não. Ele falou assim, cara, tem o Moisés Rocha, ele prega muito nessa linha que você prega, essa radicalidade ao evangelho, amor à igreja, essa coisa de manda o povo tomar vergonha mesmo, tal. Olha lá Moisés Rocha, que todo mundo conhece aí. Falei, mas é muito parecido com você. Que inclusive tem um episódio aqui, que é o Exato. recorde do canal, né? Exatamente. E o pessoal falou assim, Eduardo, escuta, né, pregação. Esse cara falou assim, escuta a pregação dele. Eu falei, tá, o dia que der eu escuto. Beleza. Passou 3 meses, sexta-feira em casa, sempre podia fazer faxina, ajudar a esposa. Bom demais. E eu amo lavar banheiro. E lavo muito bem, por sinal. Só é que eu lavo meu banheiro, fica limpinho, fica top. Mas homem nenhum lava o banheiro melhor que eu, velho. Eu garanto. Eu lavo minha esposa. Fui lavar banheiro e lembrei, Moisés Rocha. Falei, tá. E lavar banheiro sempre foi motivo para escutar a pregação. Botei lá o celular, Moisés Rocha, escutei a pregação dele. E claro, como eu sempre digo, né, o Moisés, para mim, ele é um dos melhores pregadores do Brasil, sem sombra de dúvida. Mas a pregação dele, algo por trás da pregação mexeu comigo. Não a pregação em si, tinha algo por trás daquela voz, por trás daquilo que inquietou meu coração. Eu escutei 1, escutei 2, escutei 3, aquele negócio foi me inquietando. Minha esposa chegou, começou a escutar, e ela também começou a ficar incomodada. Mas... Ó, é interessante a gente ressaltar que quando a gente se converteu, eu ouvia muito Moisés, né? E vários amigos nossos que acabaram de se converter e ia escutar o Moisés, falavam, quero conhecer esse gordinho, eu vou pra comunidade dele. Só que ninguém tem coragem de ir. Tem a empolgação, né? Chama, Isso. tá naquela pegada radical, mas quem é que vai mesmo, de fato, né? É isso aí. É. E aí, beleza. Passou, comecei a escutar ele e tal. Aí passou a semana, esse amigo meu, que mesmo tinha falado dele, falou assim, Eduardo, eu tô indo lá pra Minas Gerais, vai ter um encontro na comunidade do Moisés, eu tô indo pra lá. Eu falei, que bacana, cara. Você não quer ir comigo? Eu falei, quando é que é? Ele falou assim, dezembro. Eu falei, cara, dezembro é impossível, é o pico da fábrica, não tem como eu sair daqui em dezembro. Beleza. Falei, eu vou. Falei, Deus te abençoe, manda meu abraço pro Moisés. Passou uma semana, o meu diretor me chama na sala dele, falou, Eduardo, estourou um pepino com um cliente e eu preciso que você vá pessoalmente pra resolver. Eu falei, onde é que é esse cliente? Ele em Minas Gerais. Eu falei, hã? Eu falei, qual que é a cidade? Ele, 7 Lagoas. Eu falei, você tá brincando comigo? 7 Lagoas? É. Receba. Eu falei, quando é que eu tenho que ir? Ele falou assim, quando você quiser. Só tem que resolver ainda esse ano, mas coloca na sua agenda esse programa e vai. Eu falei, bom, 7 Lagoas, cliente, retiro do Moisés. Eu falei, uau, fechou. Deu certinho. Bora lá. Liguei pra esse meu amigo, falei, cara, eu vou pro encontro do Moisés com você. Ele falou assim, então, mas eu não vou mais agora. Eu falei, não, sacanagem, né? Foi, por que você não vai? Tô sem dinheiro, tal. Eu falei, não, eu vou comprar as passagens do meu cartão aqui, parcelo, e depois você me acerta. Resumindo, fomos pra lá. Resolvi o problema com o cliente, era um acampamento. Nunca tinha acampado na minha vida, não sabia nem montar barraca. Arrumei uma barraca emprestada e falei, vamos acampar, vamos inaugurar a barraca. Cara, a comunidade não tinha estrutura que tem hoje. Então, o retiro era embaixo de tendas alugadas, num terreirão mesmo, terra, e cadeira branca ali, palquinho de tablado, tá? Moisés em cima e pregando ali, uma estrutura muito, muito simples. Em termos de estrutura, nada atraía. Nada. E resumindo, para colaborar ainda mais, 3 dias de chuva.
Tome. Mas não era uma chuvinha, era uma chuva torrencial. Aí pra onde é que eu fui me enfiar? Cara, escorria lama assim embaixo dos pés da gente. E a minha barraca encheu d'água no primeiro dia. A minha mala encheu de água e lama. Ou seja, eu tinha tudo para odiar aquele lugar, né? Dormi 2 noites sentado em cadeiras plásticas ali. O Moisés pregando, fez várias pregações, o povo chorava, o povo arrepiava tal, e eu lá no meio, tipo assim, legal, bacana. Último momento do retiro, Moisés sobe nesse tablado, ele catou o microfone, ele começou a falar, então, nossa comunidade tem X anos, essa terra aqui é alugada, a gente sonha em comprar ela. Eu comecei a chorar. O Moisés, não, porque a gente vai construir, não, porque a gente vai construir casa daqui. E o povo olhou minha cara e disse, esse cara deve estar doido, né? Porque ele tá falando. Ou tá com dó do Moisés, né? O Moisés falou que vai construir, esse cara tá chorando. Né? Na pregação ele não chorou. Na pregação ele não chorou, ele tá chorando pra construir, comprar a fazenda, tá bom. Aí quando nesse processo, Moisés falando que eu abri a minha Bíblia, Deus deu a passagem que ele deu para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. E aí eu fechei a Bíblia e falei, Senhor, não, o Senhor tá de sacanagem comigo, né? Eu não vou morar em Minas Gerais. Aí abri a Bíblia de novo, sai da tua terra e vai pra terra, que eu estou te indicando. Tá bom. Passou, terminou o retiro, domingo final do dia, tava indo embora, fui dar um abraço no Moisés pra dar tchau. Chamei ele e falei, cara, eu não entendo nada de comunidade, não sei o que é vida de comunidade, nunca sei o que é isso, não entendo, mas de administração eu entendo. Eu falei, eu sou diretor de empresa, diretor executivo, entendo de administração e tenho uma visão muito aberta para administrar. E eu vi algumas coisas na sua comunidade que eu posso te ajudar, mas a ideia é, eu moro no Paraná e te ajudo de lá, e você faz aqui. Quando eu comecei a falar para ele, ele virou para mim e falou assim, ué, eu não preciso de ninguém que me ensine o que eu tenho para fazer. O que eu tenho que fazer, eu sei. Eu preciso de homem que tenha coragem de largar a vida e vir fazer o que tem que ser feito. Tome. Paulado, né? É o Moisés mesmo, então. Eu falei, lá, Moisés mesmo, pronto, né? Cara, quando ele falou isso, meu coração fez... estraçalhou dentro de mim. Falei, cara, é isso. Beleza. Nisso liguei pra minha esposa, falei, meu bem, tô aqui na comunidade e tal, não ia falar pra ela que eu ia embora. Não, ela já pediu divórcio por telefone, não era louco, né? Loira, gata, de olho verde, não podia 2013, perder, né? Então, né? 2011. 2012. Falei, eu não vou falar isso por telefone, senão eu vou perder a gata, né? Loira de olho verde, eu falei, vai pedir divórcio por telefone. Ela vai falar, fica por aí mesmo. Ela fica aí, nem vem embora. E com a bala cheia de lama ainda, né? Eu falei, amor, eu tô aqui na comunidade, ela era gerente financeira. Falei, amor, a gente pode ajudar eles e tal, pensando em sistema de boleto, sistema de bancário, de banco e tal. Eu não entendo sistema de banco. Eu falei, eu sou administrador financeiro, sempre foi você. Vê o que a gente poderia ajudar? Pronto. Falei, mas ela não vai querer, né? Cheguei em casa 2 dias depois, com a mala cheia de lama, aquela situação toda, sem dormir. Quando eu abri a porta, ela me cumprimentou assim, então, já liguei pro gerente do banco, já vi todo o sistema aqui, é começou a comunidade religiosa, pode ser assim, pode ser assado, pode fazer assim, a gente consegue organizar, blá, blá, blá. Ela começou ela tinha formatado um projeto inteiro, cara, pra comunidade. O que na sua cabeça, provavelmente você ia ter que assistir, partilhar... Irmão, ela... não, na minha cabeça eu tava rezando que ela falava, sossega, homem. Tem um motivo pra não ir, né? É lógico, eu precisava de uma desculpa pra não ir, entendeu? Então era tudo que eu queria que ela falasse, cara, vai caçar o que fazer, vai trabalhar. E ela falou, não, eu consigo fazer, plano assim, papapá. Falei, uai, então a coisa mudou. Falei, Deus tá fazendo de alguma forma, não entendi. E eu expliquei pra ela o que estava acontecendo. E ela falou assim, ué, se Deus tá mandando, vamos obedecer. E eu liguei pro Moisés, falei, irmão, a situação aqui em casa tá meio doida, assim, eu cheguei doida, minha esposa tá doida, a gente não consegue pensar em outra coisa, não sei comunidade, papapá. Ele falou assim, Eduardo, a sua esposa não pode comprar a ideia da comunidade por você, ela precisa vir aqui experimentar. Primeiro porque existe vocação individual e a vocação e o chamado é individual. Pode ser que você tenha chamado a comunidade, ela não. Pode ser que ela tenha e você não. E como vocês são casados, eu não posso aceitar se a vocação não venha dos dois. Exato, né? Estão casados, não é mais um negócio simples. Não é mais eu sozinho, vou pegar e tô indo embora. Não, tem a comunhão juntas. Ele falou, quando é que vocês têm férias? Isso foi em dezembro, em janeiro eu tô de férias. Ele falou assim, então pega ela e vem pra cá. Eu falei, fechou. Catei minha esposa, fomos para lá, conversamos com Moisés, com a nossa diretora vocacional, que é a esposa do Moisés, que é a Andréia, que cuida das vocações até hoje na comunidade. Conheceu toda a nossa história e a comunidade tinha um estatuto. Não podia receber casais, muito menos casais com filho. Então essa já é a regra da comunidade. Mas Deus colocou, né, em oração para Moisés, que o Moisés precisava nos aceitar, que Deus estava mandando um novo tempo para a comunidade. Não que este tempo seria nós, seria um tempo novo para a obra, mas que nós faremos parte deste novo que Deus estava mandando. Não é que o novo ia pelas nossas mãos, não. O novo para a obra, mas que nós fazemos parte desse processo.
E aí o Moisés falou, olha, eu preciso ser obediente a Deus, eu não poderia fazer, as regras não me permitem, mas eu como fundador eu posso. Deus está mandando eu dizer sim para vocês. Se vocês der o sim, a comunidade dando sim, vocês podem vir embora para a comunidade. Aí gelou, hein, velho? Aí você viu o negócio na sua mão, né? Aí eu comecei a chorar, né, cara? Minha esposa chorando, tava só eu. Eu lembro até hoje, a gente sentou no quarto, cara, de uma das irmãs de comunidade nossa, sentado numa cama, assim, é um quarto de celibatário, então uma cama de solteiro aqui, a cama de solteira lá, sentou o Moisés, a esposa e a minha esposa nas duas camas de casa, a gente frente a frente. Nossa, mano. E eu comecei a chorar. Falei, cara, e era administrador, então, cara, extremamente racional, eu sou racional. E aí eu falei, tá, tudo bonito, mas assim, onde é que meu filho vai estudar? Onde é que eu vou morar? Pensa em tudo, né, velho? Como é que eu vou pagar as contas? Cara, eu tenho um mega salário, como é que eu vou abandonar tudo isso? E ele falou pra mim assim, eu não sei. Ele falou assim, a comunidade hoje não paga as contas por mês. Tem mês a gente paga as contas, mas a gente não paga as contas. A sua comunidade vai custar mais X reais pra comunidade. Como é que nós vamos viver? Eu não sei. Mas eu preciso que você seja como Nossa Senhora. Você dá o sim, e o resto quem vai fazer é Deus. A sinceridade ali. E aí eu parei por um instante, minha esposa chorando, eu chorando, falei, e aí? E a gente falou assim, é isso? Aí Moisés falou assim, é sim ou não? E se você sair desse quarto, eu não abro essa chance de novo. Caraca, tinha que ser ali. É. Loucura, hein? Pressão, hein? Cara, Nossa Senhora. O Espírito Santo apareceu no Uhum. quarto dela e falou, vai ser a mãe de Salvador. O que ela perguntou? Como é que você vai dar isso? E o Espírito Santo vai vir. Então ela só deu sim. Ou ela dava o sim ali, ou ela não dava mais. Ela vai Né? falar assim, Longe de mim me comparar a ela, lógico, Sim, né? sim. ela não ia falar assim, ó, Anjo, volta depois, que eu vou pensar. Deixa eu rezar aqui, tirar uma palavra, ver se Deus vai me confirmar. Você volta amanhã, Anjo, para ter a resposta. E ali nós demos o sim para Deus, né? E para a comunidade. E aí isso foi em final de janeiro. Aí eu voltei para minha cidade. O Moisés falou, então agora você volta para sua cidade, organiza a sua vida, finaliza Meu Deus tudo do lá, céu. pede demissão do seu trabalho, organiza a sua vida. E quando você estiver pronto, você vem embora. A gente não estabeleceu uma data, Uhum. né? Porque eu falei, Moisés, eu tenho muitas coisas para resolver, tem empresa, eu preciso passar, né, a função que eu faço para outra pessoa, precisa contratar, treinar, não é algo que eu vou vir do dia para noite, tem família, blá. Não, então vai, resolve, quando estiver pronto, você vem. Beleza. Cheguei na minha cidade, então a primeira coisa que eu vou fazer, falei, bom, minha esposa falou, nós não vamos dar notícia para a família, porque senão eles já vão matar a vocação ali, de Exato. cara. Falei, Sabe, vamos hein? organizar a vida primeiro. Fui no meu patrão, cheguei no meu patrão, falei, escuta, eu quero minha demissão. Simples assim. Ele falou assim, você tá louco? Eu falei, por quê? Ele falou assim, por que você tá pedindo demissão? Tá te faltando alguma coisa? Eu falei, não. É por causa de salário? Eu falei, não. Você recebeu outra proposta? Eu falei, também não. Ele falou, por que você tá saindo? Eu falei, é melhor eu não te falar. Não ia compreender, né? Eu falei, se eu te contar, você não vai entender. Então, assim, só dá minha demissão, por favor. Oportunidade maravilhosa, hein, É. ali? Você é doido. E ele falou assim, não, quem não tá entendendo é você. Ele falou assim, você é meu diretor-geral, você é braço direito e esquerdo, você abre e fecha cofre, você tem tudo. Ele falou assim, eu triplico o seu salário pra você não sair. Cara, nessa hora eu tremi na base. Eu falei, me dá 2 dias pra pensar. O cara precisava rezar. Eu falei, Claro. vai que Deus mudou de Hoje ideia. vai abrir a Bíblia e Deus confirmar, né? Vai que Deus mudou de Que ele ideia. fica na tua terra. Lógico. Causa uma confusão também, né? Lógico. Cara, fui rezar. Quando eu fui rezar, Deus me deu a passagem de novo. Sai da tua terra e vai pra terra que eu estou te indicando. Beleza. Chamei o patrão de novo 3 dias depois. Falei, cara, eu agradeço a oportunidade, mas eu não posso ficar, eu preciso sair. Ele falou assim, Eduardo, o que não tá entendendo é você. Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, eu não tenho pra quem passar isso. Eu tenho uma única filha, eu já tô velho, minha filha é mulher, ela tá casada com fulano de tal, ela não vem e mora mais aqui, papapá, fica na empresa. Eu te dou 20% das cotas da empresa, você vira meu sócio. Nossa, mano. Eu mantenho o seu salário 3 vezes. Eu fico na empresa só mais 30, 40 dias que você precisa pra você pegar o que você ainda não sabe. E eu vou tocar minha vida, vou mudar pra fazenda. Você só mantém meu prolabore. Eu venho aqui uma vez por mês para meu prolabore e você vem com a empresa toda pra você. Eu falei, me deixa pensar de novo. Fui rezar, fui fazer conta. Eu sou formado em contabilidade. Quando eu fui fazer conta, lógico que capital social não é dinheiro na mão, né? Mas com as cotas da empresa, em um ano dava mais de R$1 milhão. É dado que essas horas vem até o desencargo de consciência, né? Que você vai falar, não, se eu ficar um tempo, pelo menos, eu junto uma grana, aí eu posso ajudar mais a comunidade, porque faz essas paradas. Liguei pro Moisés, falei, meu irmão, falei, a proposta aqui é o seguinte, assim, assado. Eu falei, cara, eu fiz conta aqui, se eu ficar aqui, eu posso mandar de 3 a 5 mil todo mês pra você, que não vai me fazer falta. Vou comprar essa fazenda aí. Falei, eu mano. te dou doação.
Olha Falei, só. pra você. Eu cheguei a barganhar com Deus. Falei, Senhor, eu vou ficar aqui, eu mando ajuda à comunidade, eu vou lá ser despesa, Vou eu fico ajudar aqui. mais. Falei, eu ajudo do mesmo jeito à distância e moro aqui. Quando eu fui rezar de novo, que eu abri a Bíblia, aí Deus me deu a passagem do jovem rico. Aí é pra acabar com qualquer um, né? Acabou-se o homem. Aí eu fechei a Bíblia, taquei no sacrário. Falei, o senhor não sabe brincar também, não brinca, não precisa me chamar de jovem rico, não precisa ser ignorante comigo. E ali eu entendi, então, que eu precisava realmente sair. Aí então eu pedi demissão, realmente, o patrão muito contrariado, mas aceitou. Ele não falou, cara, eu te dou a empresa, eu viro seu funcionário. Quase isso. Graças a Deus não, ainda bem que não. Mas aí nesse tempo, então, eu saí, né? Aí pedi demissão do meu trabalho, aí minha esposa era gerente financeira, também de outra empresa, também com salário muito bom. Ela Que também deve ter passado por esse passou também, né? mesma coisa e tal. E aí, então, a gente terminamos, glória a Deus, estamos desempregados agora. Aí vamos dar notícia para a família. Né? Aí quando eu fui dar notícia primeiro para os meus pais, né? Meu pai chorando, minha mãe chorando, falou assim, por que você está fazendo isso? O Deus que está em Minas é diferente do Deus que está aqui no Paraná? Falei, pai, mãe, eu não sei. Falei, Deus é o mesmo, mas ele está me mandando para Minas. Porque também eu não sei o que eu tenho que fazer lá, eu não sei. O que Deus que está lá, eu não sei, mas eu só preciso obedecer aquilo que meu coração está mandando. E meu pai e minha mãe falaram para assim, se é isso que você quer, você vai. Mas nós não abençoamos a sua decisão. Meu Deus, que pesado, né, velho? Beleza, saí chorando, fomos embora. Fomos notícia pro meu sogro. Chegamos lá, quando eu fiz notícia pro meu sogro, pra minha sogra, meu sogro virou pra mim e falou assim, se eu soubesse que você fosse fazer isso com a minha filha, eu jamais teria permitido você se casar com ela. Só coisa difícil de escutar, né? Ele falou assim, você tem uma vida de rei e rainha aqui, você tem tudo que você quer. Eu falei assim, você vai largar tudo isso para você viver de resto de comida dos outros? Na cabeça dele, viver da providência seria você viver de resto de comida dos outros. E na ocasião eu lembro que o meu filho, o Juan Felipe, tinha 6 anos na época, ele se levantou e falou assim, eu chorando, minha esposa chorando, de cabeça baixa, nós não respondemos, um acordo, tanto eu e da minha esposa foi, nós não vamos responder aos nossos pais, vamos honrá-los, mesmo eles não entendendo, nós vamos honrar eles. E a gente chorando, meus filhos de 6 anos levantou, falou pro meu sogro, falou assim, vovô, eu não entendo porque você está falando isso pro meu pai e pra minha mãe. O senhor tinha que ter orgulho deles, porque eles estão deixando tudo para trabalhar pro papai do céu. O senhor não tinha que estar falando esse tipo de coisa para eles. Deus falando através de uma criança. Aí meu sogro parou de falar, sossegou assim, a gente saiu, o tempo passou. E aí fomos embora. E a gente foi embora pra comunidade, né, nesse Não, eu processo. fico imaginando, porque assim, Moisés é a família dele, é o lugar dele. Agora você chega lá, longe da família de todo mundo, velho. Exatamente, a gente foi pra Minas, assim, sem ter ninguém. É, cara. Né? A gente não tinha amigos, não tinha família. Então, tipo assim, eu não tinha ninguém lá pra, tipo assim, falar assim, ô irmão, vamos tomar um café comigo, É que você e ela. eu tô em crise, eu tô precisando conversar. Não, não tinha, né? O Moisés sempre teve essa vida missionária de viajar muito, né? Mesmo como fundador, a comunidade dava todo o apoio, mas aquele contato humano, Sim. de família, de um amigo. Meus amigos estavam todos no Paraná, a família todos no Paraná. A minha esposa teve que ser guerreira, porque, tipo assim... É isso que eu fico imaginando. Né, longe da mãe, longe da irmã. Então, assim, tanto que eu falo, minha esposa, ela é guerreira demais, cara. Assim, eu falo que ela é muito mais missionária do que eu. Né? Às vezes as pessoas acham, ah, você é missionária, é sua esposa. Eu falo, ela é muito mais missionária que eu. Né? Não é porque eu só tô o cara, eu só sou o rostinho bonito que aparece no microfone pelo Brasil. Mas ela em casa é muito mais missionária do que eu. Santa Terezinha, né? Padroeira das missões, sem sair de casa. Eu tenho um amigo que ele passou por uma situação semelhante à sua. Casado, 2 filhas e tal. E ele sentiu esse desejo também de ir para uma comunidade de vida. Também estava bem estruturado, numa empresa e tal. Só que ele ficava com o coração muito apertado no seguinte. Ele falou assim, Deus, eu vou levar minha família. A mulher estava de acordo e tudo. Daí ele falou assim, aconteça o que acontecer comigo. Eu posso sofrer. Agora, minha mulher e minhas filhas, por favor, não deixe que elas sofram de modo algum. Porque, assim, ele ficava muito apertado nele nisso. Ele tinha generosidade, mas ele falava assim, eu tenho uma responsabilidade sobre os meus. Cara, e Deus é maravilhoso. Porque eu falo assim, Deus ele é tremendo. Eu falo assim que Deus me constrange a todo momento. Eu falo que eu, Eduardo, sou um cara muito mais, né? Às vezes as pessoas têm essa visão, a gente é pregador, lógico, mas eu falo que eu sou um cara muito mais apaixonado por Bíblia e por Deus do que provavelmente um grande pregador. Eu não me acho um grande pregador, isso não é falsa modéstia, isso é realidade. Eu acho que a pregação ela é um dom que Deus me deu, lógico, ele me capacita a todo momento para pregar, que é o meu ministério que está na minha veia, que eu amo fazer. Mas eu sou um cara muito mais apaixonado por Deus, que chega a me constranger os cuidados de Deus. Eu me lembro que eu fiz uma fala muito parecida com essa com Deus. Porque até mesmo, e a comunidade nos ensina, a vocação é minha e da minha esposa, o chamado é nosso, não é dos meus filhos. Os meus filhos podem ser que eles vão ficar na comunidade, como pode ser que eles não vão ficar. Tanto que a nossa regra diz que quando eles completarem 18 anos, eles vão ser chamados pelo conselho longe de nós e eles vão ter que optar.
Se eles vão querer ser membros, que eles vão passar pelo processo vocacional e vão caminhar como membros, ou se eles não vão querer ser membros, eles vão ficar eternamente sendo filho do Eduardo, ou como Moisés. Moisés também tem 2 filhas que tá para completar 18 anos agora. Então é a mesma coisa, e as filhas dele também entram no mesmo processo. Eduardo, hoje de família, é só a sua e a do Moisés lá ou tem mais algum? Temos mais uma outra família. Temos mais um outro casal também, que teve um filhinho agora recentemente. O filhinho deles tem 2 aninhos, que é o Danilo, a Poliana, e o filhinho que é o Samuel. Que é um filho de promessa. Os 2 não podiam engravidar pela medicina e tal, e tiveram o filho deles agora, tem 2 aninhos na comunidade. Então, essa família. E o meu acordo é muito esse: Senhor, não me deixa meus filhos passarem. O chamado é meu, a vocação é minha e da minha esposa. E aí eu tenho um episódio que passou já na comunidade. Eu lembro que quando chegou a época ali de agosto, setembro, um ano depois da comunidade, começou a passar aquela propaganda na televisão daquela marca que eu não vou fazer propaganda, a não sei que eles patrocinam o Nobaco. Se eles patrocinam o Nobaco, eu conto aqui depois a marca da coisa, tá bom? Mas aqueles panetones de chocolate gostosos e caros que faz na televisão. O meu filho chegou em mim e falou assim: pai, eu queria tanto comer um panetone desse. Cara, quando meu filho falou isso, meu olho encheu de lágrima. E eu falei: filho, o papai não pode te dar. Porque hoje na nossa comunidade nós não temos salários. Nem eu, nem Moisés, ninguém. Nós não... Isso é uma coisa que eu me pego pensando bastante, assim, porque assim que eu me converti, eu fiquei nessa loucura, né? E a minha esposa, ela sempre ela freava mais. Só que eu falava, cara, como é que eu vou poder dar mais a Deus se eu vivendo uma vida civil e não dentro de uma comunidade? Só que assim, sempre o questionamento que vinha era esse. E aí, quando meus filhos precisam de alguma coisa? E eu precisava de chegar na coordenação da comunidade ali e falar, e aí, tem como vocês comprar a fralda pro meu filho que eu tô sem dinheiro? Então, e aí eu não, né, nós não temos salário, nossa comunidade a gente não recebe salário, nem R$1 por mês. Então, tudo que a gente arrecada nas missões de venda de produtos vai para a comunidade, vai para a missão. Tem um financeiro que gerencia todas as nossas casas, as contas, tudo. Então, a gente não ganha nem R$1 por mês, nós não pagamos INSS, enfim. Não temos plano de saúde, nada. A gente tem uma vida realmente vindo da providência. O cara que trabalhava na contabilidade passa por a situação. Quebrando na emenda. E aí, esse meu filho chegou e falou assim: pai, eu queria tanto panetone, né, tal. Eu falei: filho, papai não tem dinheiro para te dar. E meu filho falou assim: tá bom, pai, eu já sei. Tem que pedir pra mamãe do céu, né? Eu falei, filho, é isso. E ele virou as costas, saiu, foi embora. E eu falei, ele esqueceu. E eu também nem tchum. Passou 3 meses, cara, eu fui pregar um encontro em Brasília para casais. E o que não é comum, as pessoas levarem famílias para fazer missão, até mesmo porque voo é caro, é logística, é muito complicado. Então, as pessoas levam só nós. Mas nessa ocasião, o pessoal de Brasília falou: como é para casais, eu quero que venha você, a sua esposa, o seu filho. Eu falei: tá bom, bora, vocês estão dispostos? Então vem. Resumindo, preguei sexta, sábado, domingo, os 3 dias de encontro para casais. Domingo à tarde, ao finalizar do encontro, o povo chama aquela coisa: a gente quer agradecer ao Eduardo por ter vindo, a esposa dele, que alegria. A gente queria te dar um presente. Nós não sabíamos o que te dar. Nós passamos na loja tal, que eu não vou falar a marca, não sei que ela patrocina no Baco, e compramos para você de presente. Cara, o meu filho abraçou aquele negócio e começou a chorar. Olha, mano. Aí eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar, o povo começou a chorar, eu olhei, todo mundo tava no encontro, começou a chorar. O que vocês estão chorando? Eu não sei, mas é que vocês estão chorando. E aí eu falei: filho, conta. Dei o microfone no meu filho, eu falei: filho, conta você. E meu filho falou: eu pedi isso pro meu papai há uns dias atrás, meu papai falou que não tinha dinheiro para me dar. E eu pedi pra mamãe do céu e ela tá me dando hoje. Olha só. Ensinando sobre a providência de uma prática. Destacando que a tal empresa tá aqui perto, né? Não, não sei se é essa, mas tem uma aqui de panetone. Que seja. Daqui? Imagino. Tem uma aqui na rua, de panetone. Acho que não. Eu não sei. Tem um amigo meu que trabalha, inclusive, lá nessa empresa. Ela é grande, ela é famosa. Depois. Chocolates famosos. Mas então aí teve essas experiências, entendeu? Então, assim, então Deus é muito providente, né? E hoje já são 10 anos vivendo na comunidade, né? Vivendo só da providência. Hoje eu sou administrador Dessa geral. conversa que vocês tiveram com Moisés ali, até você sair de casa e ir pra lá... 4 meses. Foi rápido, mano. Foi muito rápido. 4 meses. Foi em janeiro e maio eu já estava morando na comunidade. E passou pra sua cabeça algumas vezes assim: não é isso não, vou desistir. Todos os dias. É mesmo? Todos os dias. Todos os dias. Cara, algo que trouxe uma leveza ao meu coração, né, quando eu cheguei na comunidade, e às vezes tem muitas pessoas, às vezes trazem, porque o sim é para sempre, o sim é irrevogável. Sim, o chamado é irrevogável. Não existe ex-ungido, não existe ex-eleito, não existe ex-chamado. Existem pessoas que negam o chamado. É diferente. Mas não existe. Então, lógico que o sim ele é para sempre. Mas algo que trouxe uma leveza ao meu coração é dizer: o sim ele é diário.
Até porque eu me baseio o quê? O ontem eu não tenho mais. Se eu errei, se eu acertei, já foi. Uhum. O amanhã eu não tenho ainda. O que eu tenho é o hoje. Então é hoje que eu preciso dizer sim. É hoje que eu sou chamado a ser filho de João Batista. Hoje eu preciso renovar a minha vocação. E é assim que eu tenho vivido 10 anos da minha vocação. Então todos os dias, quando eu ponho a minha cruz, que eu beijo, então eu me revisto do carisma dessa comunidade da qual fui chamado, faço parte, me consagrei. Então eu falo, Senhor, hoje eu estou renovando o meu sim a essa comunidade. Então são 10 anos. Então passar a vontade de ir embora? Tem. Porque o demônio, ele é astuto. Uhum. Então a primeira coisa que ele coloca na sua cabeça, você não precisa passar por isso. Você acha que quando meu filho pediu esse panetone, o demônio jogou isso na minha cara? Você podia passar por isso? Você podia ir lá na loja agora e comprar 5 panetone para ele. Minha esposa ficou grávida, meu segundo filho nasceu na comunidade. Quando minha esposa chegou e falou que estava grávida, eu entrei para a capela e fui comunicar para Deus que eu estava indo embora. Decidido. Cuidar da sua família. Cara, quando minha esposa falou para mim, chegou em mim e falou assim, bem, eu tô grávida. Eu falei, glória a Deus. Eu virei pro lado e falei, me lasquei. Minha esposa falou, tô grávida. Eu falei assim, ferrou. Na minha cabeça abriu um painel, tipo, Homem de Ferro? Conta, pré-natal, fralda, enxoval, berço, quarto. Eu falei, uau, vai dar uns 20 mil. E o sinal de alerta piscando. Eu falei, lascou, 20 mil. A comunidade, nós temos uma despesa de 100 mil por mês, só pra gente se manter. Pauleira, hein, mano? Eu falei, como é que eu vou ter um filho aqui dentro? Entrei pra capela e falei, vou embora. Fui comunicar a Deus. Na minha oração, Deus falou, confie em Nossa Senhora. Eu falei, eu já sou escravo, Mariana, há 15 anos. Minha vida é toda dela. Eu falei assim, mas será que ela vai ter 20 mil para me arrumar? E Deus falou, confia em Nossa Senhora. Chamei o Moisés, mesmo saindo da capela, falei, Moisés, estou indo embora da comunidade. Ele, por quê? Eu falei, a Edna tá grávida, papapá, vai custar tanto, a comunidade não tem esse dinheiro. Ele falou assim, Eduardo, realmente a comunidade não tem esse dinheiro. Mas o que eu posso dizer para você? Você tá aqui, a sua vida tá consagrada, você é Nossa Senhora, confie em Nossa Senhora. Eu falei, você e Deus estão de comum acordo, né? Ele falou assim, eu não sei, mas confio em Nossa Senhora. E aí eu fiquei. E aí o meu filho Benjamin foi um projeto de Nossa Senhora. Ô, Eduardo, eu acho muito interessante você colocar essa sinceridade da sua conversa, do seu perrengue, do que você passou no dia a dia lá, porque as pessoas pensam assim, nossa, é um exemplo pra mim, acho que não questiona Deus em momento algum, não passou nenhuma dificuldade, mas interiormente tem aquela... Cara, a minha conversa com Deus, eu não, sabe, eu passei a enxergar um Deus muito próximo. É poucas ideias, né? E poder conversar, eu falo também, né, de você expor pra Deus o que é a sua vida, o que tá sendo no dia a dia. Eu não consigo imaginar um Deus distante de mim, porque se a gente reza que o verbo se fez carne e habitou entre nós, então nós estamos falando de um Deus que passou pelas minhas humanidades. Ele em tudo se fez homem como nós, exato, exceto no pecado. Mas então Jesus teve dor. Jesus teve dor de cabeça. Jesus ralou o joelho jogando futebol com São José. Então é um Deus que conhece as misérias humanas, então ele sabe das nossas lutas. Tanto que ele fala, no mundo tereis perseguições, mas coragem, eu venci o mundo. Então às vezes a gente tem essa imagem de um Deus de Antigo Testamento, daquele Deus castigador, punitivo, então se eu falar ele vai me punir, se eu falar ele vai... Não! Eu tenho uma imagem de um Deus muito próximo de mim, que conhece as minhas humanidades, então não tem por que eu ter um relacionamento com ele diferente daquilo que eu tenho. Lógico, eu respeito, né? Às vezes algumas pessoas interpretam, você não respeita Deus. Não, eu respeito a Deus, eu sei que ele é Deus, ele é onipotente, onipresente, eu tenho ele como meu Deus, mas ao mesmo, muito mais do que ter como alguém distante, eu tenho alguém como Deus próximo. A reverência não exclui a intimidade, né, velho? Exatamente, entendeu? Então as minhas conversas com Deus sempre foi muito desse jeito, de rasgado mesmo, eu tá assim, assado, né? Vamos conversar, né? E a gente precisa entender isso, que não é porque a gente tá em comunidade, não é porque a gente tem uma vida com Deus que a gente não passa por perrengues, que a gente não passa por dificuldades. Até pelo contrário, eu falo que você ser cristão, cara, é você se preparar para tomar porrada todo dia, né? Perguntaram para mim essa semana na minha caixinha do Instagram, né? Eu achei muito pertinente a pergunta que eu tive que parar para responder, cara. Perguntaram assim para mim: como não achar que o pecado é bom se quem vive no pecado é tão feliz? Olha só. Eu parei, cara, para pensar. Eu falei, realmente. Se a gente for ver, a gente caminha na igreja, cara, a gente leva tanta porrada, é provação, é perseguição, é noite escura. Tantos santos da igreja falavam isso, né? Noite escura, aridez espiritual, deserto da alma, silêncio de Deus, a gente passa por isso. E às vezes quem tá no pecado, a gente olha de fora, parece que a pessoa tem uma vida tão mais fácil do que a nossa, né?
Mas aí, quando a pessoa fez essa pergunta, eu respondi, e foi que eu tomei para mim, e foi que me fez lembrar. A lei da semeadura, ela é a única certeza que nós temos. Deus, ele é bondoso e misericordioso para deixar a gente plantar exatamente aquilo que a gente quer. Mas ele é justo para fazer a gente colher exatamente aquilo que nós plantarmos. Uau. Então, e aí certa vez eu li que o pecado, ele é como um cartão de crédito. Você vai gastando, é gostoso gastar. Uhum. Mas mais cedo ou mais tarde, esta conta vai chegar. E aí quando chegar, a fatura vai vir muito alta, porque afinal de contas, o salário do pecado é a morte, vai dizer Paulo aos Romanos. Então, olhar para o pecado parece que é bom. Como não achar que quem vive no pecado é bom? Quando eu prendo isso, que a lei da semeadura ela é irrevogável e que o salário do pecado é a morte. E que esta conta do cartão vai chegar. Vai chegar mais cedo ou mais tarde. Uma hora o boleto chega. Aí você fala assim, a galera olha pro mundo e aparentemente tem uma estética de felicidade ali. Contrapartida, o cara tá na igreja, vive a castidade reclamando, nossa, tem que ser castro. É uma lamuriação da bexiga, velho. Eu falei assim, como é que quem vai querer ser cristão dessa forma, velho? É isso aí. Né? E a gente precisa, né, trazer essa leveza pro ser de Deus, né? Porque aí que eu falo, poxa, peraí, se eu sou cristão, se eu vou na igreja, se eu sou missionário, se eu tenho a vida consagrada, se eu tenho tanta pancada, pra que eu vou ser então? A pessoa pode se perguntar por isso. Por que eu vou caminhar na igreja? Porque aí então nós temos a certeza. Qual é a diferença entre nós e quem está no mundo? A certeza de quem caminha com Deus, de quem não caminha, é a certeza de saber que se eu caminho com Deus, o meu choro, a minha dor, a minha angústia tem data determinada para finalizar, porque Deus não mente naquilo que ele promete, Deus vai cumprir. Agora, quem caminha no mundo, ele vai viver amargurado, angustiado, por quê? Porque ele não sabe quanto tempo aquilo vai ser revertido e se será revertido. Já quem caminha com Deus tem essa certeza plena de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, eu gosto muito de deixar isso muito claro por isso, que não é porque a gente caminha com Deus, porque eu sou missionário, que a gente vive dentro de uma bolha gospel. Não existe bolha gospel, né? A gente chama isso, às vezes as pessoas acham que a gente, porque o Eduardo é de comunidade, vem de uma bolha gospel. Não, gente, a gente tem desafio, a gente tem dor de barriga, a gente tem irmão que a gente tem vontade de dar uns tapas todo dia. Essa é a vida comunitária. Que a vida de comunidade nada mais é do que uma via de santificação. Né? A vida comunitária é a via que me santifica todos os dias. Porque meus irmãos de comunidade, eles que convivem com as minhas misérias também. Então as pessoas convivem com o Eduardo na pregação, no encontro, no retiro. Os meus irmãos de comunidade vê o dia que eu tô de mau humor, vê o dia que eu não quero falar com ninguém, vê o dia que eu não quero... Vocês moram em um terreno comum lá? Por quê? Ainda não. Ainda não. Hoje, nós, nessa fazenda que até então era alugada, quando eu fui, nós compramos ela, parcelamos. E terminamos de pagar ela há pouco tempo. A fazenda em Sete Lagoas, não? Curvelo. Curvelo, né? Curvelo. Fiquei em outra cidade, fica a 100 quilômetros de Vocês moram lá? Não, eu, Moisés, moramos em Sete Lagoas. Certo. Então, em Sete Lagoas tem a minha casa, o Moisés mora numa outra casa, mas é um outro bairro. O povo acha que a gente mora... Eu e o Moisés não moramos juntos, tá bom? Fica bem claro isso aqui. Eu moro com a minha esposa e o Moisés com a esposa dele, tá bom? Nós dois somos casados, mas não eu e ele. Eu com a minha esposa, ele casado com a esposa dele. Deixa claro, né? Deixa claro. Tem gente que manda mensagem assim, ô irmão, fala aí pro Moisés... Quando o Moisés acordar, você... Você vou bater na porta do quarto dele e falar, irmão, ó, a pessoa acha que é assim, né? Não, não é assim. Eu e Moisés, a gente passa às vezes, até 30 dias sem se ver. É isso que eu ia perguntar. Acho que por conta das missões, vocês... A gente passa até 30, 40 dias sem se ver pessoalmente. Nós temos um acordo, nós nos falamos todos os dias. É mesmo? Eu e ele, nós nos falamos todos os dias. Até porque ele é fundador e eu sou administrador geral da comunidade. Então, muitas coisas passam por nós dois. Hoje você é o braço direito dele lá. Hoje a gente tem, graças a Deus, os irmãos de comunidade ajudam bastante. Né? Ajuda bastante. Mas eu, como administrador, acaba ficando muita coisa na minha mão e na mão dele ali para tomada de decisões práticas. A gente fala todo dia, mas às vezes a gente passa até 40 dias sem se ver pessoalmente. Caraca. Então, em Sete Lagoas tem a Casa Moisés, a minha casa, e temos uma base administrativa, onde é o escritório, onde lá a gente tem os funcionários, os colaboradores, onde saem os nossos produtos, essa base administrativa. E aí, em Curvelo, onde nós compramos essa chácara, nós já migramos para lá. Então, a casa celibatária feminina está lá, a celibatária masculina está lá. Temos essa outra família, já mora dentro da chácara. Os dependentes químicos também ficam lá. E aí, lá hoje, nós já temos um rincão com capacidade para 450 pessoas. Construímos uma capela e o projeto é que sim, que a gente também migre tudo para lá.
Mas aí depois veio pandemia, aquele processo no ano passou, as coisas pararam um pouco, mas agora este ano de 2023 o projeto é retomar as construções para que assim que Deus nos permitir, a gente vai viver então todo mundo dentro dessa chácara ali. Então você é o administrador geral da obra. Hoje sim. E com essa agenda de missão corrida, dá pra fazer tudo? Cara, a gente não dorme pra que dormir, né? Vamos dormir na eternidade. Cara, é um desafio. Né, é um desafio. O negócio, eu falei, lógico, hoje meus irmãos, graças a Deus, ajudam muito, né? Meus irmãos de comunidade me ajudam muito, mas é o tempo todo, a gente vive antenado o tempo todo no celular, então é demandas, é e-mail, é WhatsApp, a gente vive o tempo todo conectado na comunidade com tudo que tá acontecendo. E aí, quando eu trabalho, quando a gente fica as semanas em missões, eu levo até notebook, trabalho onde eu estou, acesso para poder resolver as coisas. Então, assim, é uma vida maluca, né? E aí que tá, porque as pessoas também acham isso, assim, nossa, deve ser maravilhoso ser missionário. É ótimo, eu sou muito feliz na minha vida missionária. Aquele vazio que eu tinha lá atrás, hoje eu não tenho mais. É isso que eu ia perguntar, hoje você se realiza com Total. carisma? Cara, não tem nada mais gostoso do que você estar no centro da vontade de Deus para sua vida. Nada mais gostoso. É gratificante demais. Então hoje não tem mais aquele vazio. Mas a vida missionária ela é desafiadora, porque eu tenho que ser. Hoje eu sou pregador. Então, ou seja, eu preciso estudar, porque o povo acha que pregação é você chegar, catar o microfone e falar, vem Espírito Santo, ele sopra. Não é assim que funciona, tá, gente? A gente estuda, a gente lê, a gente tem que pesquisar. Pregação nasce a partir do nosso conhecimento. Sim. O Espírito Santo só usa o arquivo que você já tem. Então, assim, esse negócio de, Senhor, tira toda a humanidade. O Espírito vai lembrar, né? Eu acho engraçado, né? Muitas vezes a pessoa vai rezar pela gente, pelo Brasil, e a pessoa põe a mão e fala, Senhor, tira todo o humano dele, que limpe a mente dele. Se limpar a minha mente, tirar meu humano, vai sobrar o quê? O que eu vou pregar? Vai sobrar só o defunto, só uma carcaça ali? Vai cair deitado lá. Ué, gente, não dá. Ou então o povo fala assim, nossa, que eles sejam alto-falantes. O povo fala, gente, que humilhação. Eu não sou alto-falante na boca de Deus, não. Que isso? Eu estudei, eu rezei pra estar aqui. Então, é a partir da minha humanidade que o Espírito Santo vai falar. Então, tem que ter arquivos. Então, a gente tem que estudar, tem que rezar cada final de semana no lugar. Fora isso, sou administrador geral. Então, hoje, desde uma lâmpada que vai ser comprada, uma troca de carro, uma construção passa pela minha mesa, passa por mim. Além disso, tenho trabalho no Instagram. Então, todos os dias, 3 conteúdos por dia, todo dia no meu Instagram. Então, são quase 76 mil pessoas hoje, estão quase batendo 80 mil pessoas no meu Instagram, todos caminhando. Tem o programa na TV. É mesmo, tem um programa, né? Eu tenho um programa na TV Evangelizar, tem que montar pauta, porque aí o povo acha que a minha produção me dá pronta. Não, eu tenho liberdade de montar os Eduardo, temas. Como é que apareceu essa proposta de fazer o programa lá na TV? Cara, aí vem outra coisa maluca, né? Que eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa para poder entender. Como a vida missionária, a gente caminhar com Deus, ela não nos isenta de provações de desertos. Há 4 anos atrás, mesmo morando na comunidade, porque aí que tá. Quando eu cheguei na comunidade, e aqui também vale esse recado, as pessoas acham que o filho de João Batista é o microfone. Por quê? Porque o Moisés ele é o maior pregador do Brasil hoje. O Eduardo também vem com esse acúmulo de missões, viajando, pregando. Então, o povo vê o quê? Aquilo, poxa, tá indo, tá chegando, tá no avião, tá pregando, tá com muita gente. Mas a comunidade do filho de João Batista ela não é isso. Muita gente acha, o carisma de vocês é a pregação. Não. Nosso carisma é o profetismo. A pregação, ela é um braço de evangelização da obra. Tanto que Deus pode tirar o microfone do Moisés a qualquer tempo, que a comunidade Filho de João Batista ela vai permanecer. E tanto é que também tem outros membros que não tem tanto esse... Só são 2 pregadores, eu e Moisés. Sim. Nós somos hoje em quase 20 membros de vida. Então, ou seja, 18 irmãos meus não pregam. Pois é. E eles não são menos filhos de João Batista do que eu. Exato. Então, a evangelização é uma vertente do carisma. Certo. Então, Deus pode tirar isso. Então, e aí as pessoas às vezes pensam que eu vou para a comunidade Filho de João Batista porque eu quero ser pregador. Vai quebrar a cara. Então a gente recebe lá, a nossa formadora vocacional fala que ela recebe lá a pessoa quando ela vai se inscrever para o processo, ela já manda o currículo dela. Olha, eu já fiz teologia, eu já preguei nisso, já preguei daquilo, já preguei para cá, já preguei para lá. E eu sonho que Deus vai me dar as nações, eu quero ser filho de João Batista, porque ela quer viajar. E o ser filho de João Batista é você trabalhar na base, você cuidar de dependentes químicos, é você tal. Pode ser sim, se Deus te chamar, você vai ter um ministério, mas não é isso. Então, quando eu cheguei na comunidade, eu fiz um acordo com Deus e com Moisés. Falei, eu não vou pregar. E eu confesso publicamente, eu relutei. Eu não queria me tornar um pregador nacional, nem internacional. E eu falei, porque eu tinha isso dentro de mim, eu estou dando a minha vida para Deus e para a comunidade. Então, quando eu cheguei na comunidade, eu cheguei para administrar. Não que eu fui com essa função. Meu sim foi para a obra, mas com pouco tempo estava lá, pela minha experiência, foi natural, isso, né? Exatamente. Então eu sentei, eu fiquei 5 anos
eu tenho 10 de comunidade, eu fiquei 5 anos da minha vida sentado atrás da mesa, administrando mesmo. Comunidade, papel. Então eu pregava o quê? No nosso grupo de oração, na cidade vizinha, blá, blá, mas o meu foco não estava no meu ministério. Embora o meu ministério é pregação. Uhum. Nesse processo todo, não por culpa da comunidade, nem por culpa de Deus, mas porque eu me permiti, eu vivi um dos desertos mais difíceis da minha vida. Porque eu perdi a minha essência. A minha essência é estar com o povo, conviver com o povo. Eu preciso disso, porque não para vaidade, não é isso. Mas aquela coisa que Deus me chama para fazer é ajudar pessoas. Vivi um dos desertos mais difíceis da minha vida. Nesse deserto que eu vivi, de tanta tristeza, eu vi a minha vida inteira ser desconstruída na minha frente. Deus foi quebrando eu em tudo. Tudo que eu tinha como convicção, cara, Deus foi quebrando. Financeiro, casamento, embora eu não ganhe, né, financeiro, mas Deus foi reconstruindo minha vida financeira, foi mexendo. O meu casamento foi reestruturado, a minha vida espiritual, o meu emocional, Deus foi desconstruindo tudo. Nesse meio desse deserto que eu vivi quase 6 meses, nessa angústia, e aqui, não estava em pecado grave, não estava vida de oração, estava caminhando, né? Não, a minha vida de oração estava em dia, o que a gente tem hoje, os protocolos da comunidade, não estava tudo em dia, mas existia algo dentro de mim que não estava legal. Neste processo todo eu fiz como o profeta Elias. Em 7 Lagoas, tem 7 lagoas mesmo, o povo pergunta, tem 7 lagoas mesmo. Um belo dia à noite eu catei o meu carro, e eu parei meu carro na beira de uma lagoa. E eu, entre lágrimas, ali no desespero, minha alma gritava mesmo, desespero. E eu fiz como o profeta Elias. Falei, Senhor, eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Desespero, cara. Eu desejei a morte. E ali eu comecei a escrever a minha carta de suicídio. Eu pensei em me suicidar. Falei, cara, eu não quero mais viver. Chega. Nesse processo de angústia e lágrimas, Deus gritou nos meus ouvidos. O demônio vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida plena e vida em abundância. E aí naquele momento eu não entendi, mas eu levei um choque de realidade, porque há 6 meses eu não escutava Deus falar comigo. E aquele dia foi tão latente, que eu estava dentro do carro, no meio das lágrimas, que eu cheguei a olhar pela janela, porque como se alguém tivesse gritado mesmo ali do lado do carro, que eu fiquei olhando se alguém tinha gritado isso. Não tinha ninguém, estava um deserto, uma noite escura, e estava só eu ali. E aí eu escutei de novo, o demônio vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que Deus tenha vida e vida plena e abundante. Aquilo eu não entendi o que estava acontecendo. Mas eu falei, Deus está falando comigo de alguma maneira. Passou, fui para casa, mas a minha carta guardada no bolso de suicídio. E aí eu fui entender o que estava acontecendo, o que Deus queria falar. Aí eu entendi, então o demônio vem para roubar. Ele vem o quê? Para roubar os teus planos, os teus projetos. Ele vem para roubar a sua fé. Ele vem para roubar a tua espiritualidade. Ele vem para roubar a sua intimidade. Ele vem para matar. Depois que ele rouba a sua fé, ele vai matar a sua fé. Você passa a não acreditar mais. Você acredita que você não é capaz. Ele mata os teus sonhos, os teus projetos, todos os teus planos, ele vai matando. E então ele te destrói, te levando o quê? A morte física e automaticamente a minha condenação ao inferno. Então eu entendi o que estava acontecendo. E aí, então, naquele momento, eu rasguei minha carta de suicídio. E eu fiquei meditando, despertando para uma vida abundante, despertando para uma vida abundante. É tempo de despertar. Vida abundante, vida. Nesse processo todo, entramos na pandemia. E eu, com aquilo dentro de mim, falei, tá, então eu chamei o Moisés, chamei a comunidade. Falei, gente, Moisés, eu vou ficar na administração, mas precisamos rever tudo isso. Eu preciso voltar a evangelizar, preciso voltar a pregar, minha alma queima, tal, papapá, deixa Deus fazer, tal. Falei, eu não vou forçar, nós não vamos abrir portas, tanto que o Moisés nunca me ligou para ninguém me oferecendo. Ele poderia, como, né, vamos dizer, pelo nome que ele tem, ele precisa passar a mão no telefone e falar, ô Everton, leva o Eduardo aí, que a pessoa vai abrir, às vezes por respeito com ele. Ainda por conta da demanda que você falou, né? Exatamente. Hoje, 1.000 pedidos de missões em 2022. Olha só. Existe uma demanda, né? Gritando. Exatamente. Então, mas ele nunca fez isso. E eu pedi que ele não fizesse. Que eu queria que fosse algo por Deus. Por Deus. Tanto que eu já estive em lugar que ele nunca esteve. Olha só. E ele teve lugar que eu nunca estive. Então, assim, porque é Deus quem leva. E aí, nesse processo todo, entrou a pandemia. E um dia, aqui em São Paulo, com uma amiga de Santo André, ela virou para mim e falou assim, irmão, internet é terra de evangelização. Eu falei, internet, terra de evangelização? Eu falei, internet tem só o que não presta, né? Na minha cabeça, né? Eu sempre fui analfabeto digital, tinha celular, mas muito pouco. Eu falei assim, Eduardo, internet é terra de evangelização. Eu falei, tá bom. Fui em outra cidade, onde um tempo depois, um padre falou assim, Eduardo,
o povo tá evangelizando muito na internet, cara. Por que você não vai também para evangelizar na internet? Eu falei, eu não sei mexer com isso. Não, vai. Resumindo, eu comecei a mexer. Eu tinha o meu Instagram. Meu Instagram tinha 300 pessoas, que era meu, fechado ali para família, amigos e tal. E não postava nada também, muito pouco. Falei, vamos começar a mexer nesse tal desse Instagram. Fui aprendendo como é que fazia. Em um ano, eu saí de 300, passei 50 mil. Olha só. Falei, ué, Deus tá querendo falar aqui, ué. Resumindo, comecei a evangelizar através da internet. Pessoas pedindo ajuda, eu ajudando pessoas, respondendo, orientando, mentorando mais de 500 pessoas por mês. Pessoas pedindo ajuda para casamento, pessoas pedindo ajuda com filho, espiritual. Foi crescendo. Nisso, vazou um Reels meu pra TV evangelizar. Eles me ligam, Eduardo, você não pode vir fazer uma pregação para nós aqui, uma participação num programa? Eu falei, claro, vai ser uma alegria, tal. Papai, agendei, fui para lá, já tava do final da pandemia, fui para lá. Tô eu gravando lá, participando, tal, pregando, passou o diretor-geral da TV. Ele passou e só ficou uns 3 minutos assim olhando e foi embora. E quando eu terminei, você sabe quem que é aquele? Eu falei, não, você sabe que ele é o diretor-geral da casa. Eu falei, é legal. E eu não sou de televisão, eu sou pregador. Sim. Tá, no outro dia estava eu gravando de novo. Passou, ele pegou, chegou e sentou. E ficou olhando. Falei, ué, gente, tem alguma coisa. E o pessoal falou assim que ele não é disso. Ele passa tal e nem cumprimenta. Ele me cumprimentou as 2 vezes que ele passou. Tá, quando eu terminei de gravar, ele mandou me chamar. Falei assim, posso conversar com você? Eu falei, claro. Ele falou assim, você já esteve em televisão alguma vez? Eu falei, nunca na minha vida. Falei, primeira vez que eu tô fazendo aqui. Ele falou assim, por que você não apresenta um programa? Eu falei, eu? Falei, não. Falei, eu sou pregador, não sou apresentador. Ele, cara, você tem todas as características para virar um apresentador. Pensa nisso. Monta um projeto e apresenta para casa. Eu falei, cara, eu preciso rezar. Eu falei, minha vida não é assim. Eu falei, sou de comunidade. Ele falou, não, eu sei quem você é. Ele falou assim, eu já vi o seu material na internet. Já tinha procurado. Já. Ele falou assim, pensa, deixa eu voltar, então eu vou rezar. Eu voltei para casa, partilhei com a comunidade, rezei, montei o projeto e foi aprovado por unanimidade na TV Evangelizar. Da hora, e aí então eu passei a ter um programa na TV Evangelizar. Mas foi fruto do deserto, então Olha que só. veio aí a evangelizar, e que aí então houve o quê? Uma explosão do meu ministério a nível nacional e internacional. Então, de 3 anos para cá, o meu ministério ele explodiu. Então, por exemplo, hoje, para 2023, o primeiro semestre já não tem mais nenhuma data. O segundo semestre já está quase fechando. Então, a gente já vira o ano, quase que de um ano para o outro, com a agenda cheia. Então, houve uma explosão do ministério. Eu já acabei indo para fora do país também por causa desse ministério. E aí, depois, como fruto também deste deserto, foi que nasceu o livro. Que eu lancei em maio do ano passado, que é Despertando para uma Vida Abundante. Ou seja, foram 3 anos gestando aquilo que Jesus gritou no meu ouvido lá no meu deserto, que foi dar então a propulsão para o meu ministério, tanto que no meu Instagram tá lá, Despertando para uma Vida Abundante, que eu tomei isso como meu propósito de vida. Então, despertar pessoas para uma vida abundante, que aí nasceu o ministério, que nasceu o programa na TV, que nasceu o livro, e hoje esse ministério explodido, graças a Deus, no Brasil. É interessante você ver o que Deus consegue fazer através da dor, né, velho? Sim. Abraçar o sofrimento e ressignificar ele é o meio pra você arrancar algo que talvez na vida tranquila Não ia brotar não ali. vinha à tona, né? Tô vendo o barco ali, né, dos caras afundando ali, e depois que Jesus levanta e acalma a tempestade, a pergunta é, vocês não têm fé ainda? Talvez eles achavam que tinham fé. Exatamente. Só conseguiram saber que não tinha fé em Jesus ainda. Quando aconteceu a tempestade, eles falaram, não, minha fé tá na ausência da tempestade, não tá em quem tá no barco. Uma coisa que eu queria te perguntar é a respeito dessa... Porque você, provavelmente, fora desse contexto mesmo aí da pregação de tudo, você era um cara admirável. Pelo status e tal, por ter uma vida financeira legal, bacana. Né? Você falou, muitas pessoas talvez queriam isso, daí falar assim, ele abrindo mão desse modo, porque teve uma experiência mais forte, um chamado. A pessoa que tem uma experiência com Deus, você acha que ela entra numa crise assim e fala assim, poxa, mas será que eu tenho uma vida financeira legal, bacana? Isso pega mal para alguém que é católico, teve a experiência com Deus? Porque eu vejo a vida do Eduardo, será que ele não poderia ter ficado lá? Você explicar um pouco que é um chamado pessoal, e uma pessoa não, que ela tá no dia a dia dela, um católico, se converteu, crescer financeiramente, isso seria um pecado ou não? Cara, não, tanto que eu sempre digo o seguinte assim, né? O meu livro eu tenho um capítulo tratando exclusivamente sobre isso, porque quando eu fui rezar em cima desse livro, para rezar, foi um livro rezado. Não é o testemunho do meu deserto, eu não falo do meu deserto aqui.
Então não adianta a pessoa comprar o livro achando que eu vou contar a minha história, porque não tem nada da minha história aqui. Na verdade, eu rezei. E o que eu fui entender o quê? Quando Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. Vida plena é plenitude. É total. E a igreja e a Bíblia, ela trata o homem como um todo. Não tem como eu trabalhar partes do homem. É o que a igreja chama de uma visão tricotômica. É o quê? Corpo, mente e espírito. Então esse negócio de tanto que as próprias empresas mudaram isso, negócio de veio trabalhar, seus problemas tem que ficar da porta para fora, isso não existe mais. Eu gosto de vem para a igreja, sendo do grupo de oração, apaga a luz, fecha os olhos, esquece os seus problemas. Não, porque hoje está se vendo que não se separa mais o homem. Então quando eu fui rezar em cima disso, vida plena, eu entendi que a plenitude de Deus, a vida que Deus quer nos dar em abundância, ela contempla o homem na sua totalidade. E a totalidade, então, ela vai abranger 9 áreas humanas que eu destaco no meu livro. Então vai trabalhar emocional, intelectual, espiritual, física. E aí? A gente pode ir pra academia ou não pode? Como é que é essa pegada aí? Não, porque eu não posso cuidar do corpo, porque é vaidade, porque agora... Será que é mesmo? Ou será que quando eu não estou cuidando do meu corpo, eu estou pecando contra o Espírito, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo? E se eu me apresentarei no dia da ressurreição, que nós rezamos isso no creio, que ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos, e nós ressuscitaremos com corpos incorruptíveis, qual que é o corpo que eu vou entregar para Deus na segunda glória? Eu escutei uma frase que ela é atribuída a Santo Agostinho, que diz assim, cuide da sua alma como se fosse morrer amanhã e do seu corpo como se nunca fosse morrer. Exatamente. Então, assim, então existe essa questão, trabalho no meu livro. Relacionamentos amplos, relacionamentos aqui eu tiro do conceito família, eu vou trabalhar relacionamento profissional, relacionamento da igreja, relacionamento com pessoas, e eu falo como é difícil lidar com gente. E você tem autoridade para falar disso, né? Ponto. Familiar, conjugal, profissional e financeiro. E aí eu vou abordar isso. E aí, cristão pode ou não pode ser prósperos? Há algum problema nisso? Então a gente precisa entender o seguinte. O Eduardo largou tudo. Se ele tivesse ficado, ele estava em pecado? Não. O meu chamado foi para que eu deixasse tudo. Por quê? Porque o dinheiro não completava o vazio que a minha alma tinha. Ponto. Então assim, e aí? Mas então pode ou não pode ter dinheiro? Há algum problema em a gente ser bem-sucedido? Não. Por quê? O livro do profeta Ageu vai dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. E ele vai nos dizer então que ele nos tomou como filhos em Jesus. Então, se eu sou filho de Deus e se eu sou filho do dono do ouro e da prata, não há problema algum em eu ser bem-sucedido financeiramente. Então, Deus não nos fez para uma vida de escassez. Inclusive o quê? Nós precisamos desmistificar que humildade é falta de dinheiro. As pessoas fazem essa ligação, né? Entendeu? Não tem dinheiro, ele é humilde. Não tem virtude nenhuma, exatamente. O rico é um tirano egoísta. Então as pessoas precisam justificar, porque eu falo sempre isso. Eu já fiquei hospedado em casas de gente muito bem financeiramente, extremamente humildes, simples. E já fiquei hospedado também em casas de pessoas extremamente com falta de recursos financeiros, extremamente arrogante, vaidosos, prepotentes, entende? Então a questão humildade não está. E eu escutei uma vez do padre Paulo Ricardo, ele me disse isso. Ele falou assim, Eduardo, você pode ser humilde andando de carro importado e você pode ser arrogante andando de lotação de ônibus público. Você escolhe. Porque o povo faz uma troca aí na palavra, né? Ele troca a palavra pobre por humilde. Por humilde, e não é. Não então a gente precisa entender que a riqueza, ela não há problema em você ter posses financeiras. Mas você pode me perguntar, Eduardo, então onde é que está o problema? Porque a Bíblia vai condenar que o rico não vai passar, não vai entrar no céu, porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, porque o problema não está em você ter dinheiro. O problema está onde? O problema está quando você coloca o dinheiro acima de Deus. Então, ou seja, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, quando eu coloco o meu coração, a minha confiança, a minha segurança no dinheiro, então aí nós cometemos o pior pecado da Bíblia, que é o pecado da idolatria. Ídolo, do grego idoloros, falso, latria, adoração. Então quando eu adoro, ou seja, quando eu coloco no lugar de Deus algo que é falso, dinheiro. Agora, quando eu tenho dinheiro, mas eu tenho dinheiro no local certo na minha vida, ele não está acima de Deus, não há problema algum em você ser próximo. Agora, Eduardo, assim, ó, as pessoas, você fala assim, ó, então beleza, o problema não é o teu dinheiro, mas colocar ele no lugar de Deus. Mas muita gente coloca sem perceber que colocou. Fala, não, Deus é o centro da minha vida.
E como é que a gente consegue identificar, então, que as coisas foram trocadas de lugar? Quando você passa o quê? Quando você passa não há problema nenhum se eu ficar doente, eu tenho dinheiro. A Você se confiança, sente né? seguro ali pra resolver os problemas. Não, eu posso fazer qualquer coisa, que eu tenho uma poupança aqui. E aí nós vamos lembrar então que daquele agricultor, quando ele fez uma grande colheita, que ele falou, agora eu vou dormir, vou descansar, vou ampliar meus celeiros, porque tenho dinheiro pro resto da vida. E Deus olhou para ele e falou assim, pobre coitado, mal sabe ele que a vida dele vai ser tirada essa noite. Exato. Então, quando a minha confiança está nisso, não, agora eu já tenho dinheiro para poder ficar tranquilo, viver uma velhice tranquila, os meus filhos estão seguros. Aí então a gente colocou a nossa confiança no dinheiro. Agora, quando eu mesmo tendo dinheiro, eu sei que a minha confiança não está no dinheiro, porque Deus é o dono do meu dinheiro. Para que dinheiro serve? Dinheiro serve para 3 coisas. O dinheiro serve para gerar segurança para você e para pessoas próximas a você. O dinheiro serve para realizar sonhos. Todo sonho ele está vinculado a dinheiro. Você quer viajar? É dinheiro. Você quer fazer uma faculdade? É dinheiro. Você quer? É dinheiro. E o dinheiro serve para quê? Para ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Então, quando você tem isso muito claro na sua vida, para que o dinheiro serve, e você consegue trabalhar com isso com tranquilidade, que isso não te incomoda, então você sabe onde o dinheiro está. Agora, quando você não consegue trabalhar uma dessas coisas e você se fecha no seu mundo apenas pelo seu dinheiro, então aí o dinheiro já tomou o primeiro lugar na sua vida. Então, não há problema algum você ser próspero financeiramente desde que você saiba o lugar do dinheiro. Agora, quando você passa ao dinheiro, quando é que você sabe que o dinheiro está tomando o primeiro lugar? Quando você começa a faltar na igreja porque você tem que trabalhar mais. Não, agora eu preciso trabalhar, que eu preciso ganhar dinheiro, Simples, eu sempre falo isso. O cara, um exemplo, o cara ganha R$1.000 por mês. Certo. Tá? Ele tem a vida dele simples, mas tá tudo em dia. Faz a compra, tem a casa dele, tem o carrinho dele, ele anda tal. E todo dia à noite ele consegue estar no grupo de oração, ele consegue estar na missa, ele reza o texto, ele tá em família. Show! Aí ele fala, eu preciso ganhar mais. Então agora eu vou fazer hora extra todo dia até às 10 da noite. Ele ganha 1.000 para trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Agora ele fala, eu vou trabalhar todo dia até às 10 da noite que eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí ele trabalha o mês inteiro para ganhar R$500 a mais. Só que o que acontece? Agora ele sai de casa às 6 da manhã, ele não vê mais os filhos, porque os filhos estão dormindo. Ele chega em casa às 10h30, 11 horas, os filhos já estão dormindo. Ele não convive mais com a esposa, porque a esposa também já está dormindo. E ele não vai mais na missa, ele não vai mais no grupo de oração, ele não reza mais o terço, e o final de semana ele também não quer saber de igreja, porque afinal de contas, agora ele está trabalhando demais, ele precisa descansar, porque ele também é filho de Deus. Para ganhar quanto? 500 a mais. Aí ele botou 500 a mais, glória, mas eu ganhei R$500 a mais. Aí ele pega o carro dele e vai fazer um passeio. Quando ele sai com o carro, alguém dá uma ralada no carro dele. 250 pau o conserto. Aí ele pega, a mulher chega em casa, o gás que era para durar 60 dias, a esposa fala, o gás acabou mais cedo, tem que trocar o gás. Lá se foi mais 120 conto para 250 com mais 120, 370. Ele fala, não, mas eu tenho 130 ainda no bolso só. Aí eu pego e estouro o pneu, pronto, 150 conto, ele ficou devendo 20. E se ele tivesse caminhado com R$1.000, mas sendo fiel a Deus, Deus o livraria de todas estas coisas, porque um pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Então, quando eu passo a fazer essa troca, eu sei que o dinheiro está no primeiro lugar. Uau. Interessante, né? É uma percepção que a pessoa tem que estar atenta ali. Identificar. E de onde tá vindo a minha paz, né? Você falou, onde tá a minha segurança? Eu vou dormir e consigo dormir tranquilo, por quê? Porque Deus cuida de mim ou porque eu tenho um recurso suficiente para fazer o que eu quero fazer, né? É isso aí. Então, quando eu passo a ter essa segurança no dinheiro, não, pode acontecer qualquer coisa, que eu tenho dinheiro, eu resolvo, aí a gente corre um sério risco. Corre um sério risco, né? E eu já fiquei hospedado na casa de uma pessoa no Brasil. A casa dela era um quarteirão. Um quarteirão. Ela era uma promotora de justiça. Eu fiquei hospedado no Retiro, o pessoal falou assim, Eduardo, tem uma senhora, ela quer muito te dar um almoço. O menino fiquei hospedado, foi almoçar. Ela quer muito te dar um almoço, tal. Eu falei, irmão, não precisa, não, ela quer te dar. Ela foi me buscar no Retiro, 3 carros, pô. Ela vai em um com 2 carros de segurança. Você falou, rapaz. Cheguei à casa dela um quarteirão. Quando eu sentei na mesa pra almoçar, tinha 7 talheres pra cá, 7 pra cá. Eu falei, não sabia nem como é que eu comia ali. Eu falei, como é que eu como nesse trem aqui agora, né? Em Minas tudo é trem. Tá, resumindo. Quando a gente começou a almoçar, só eu sentei aqui, a mulher sentou na ponta, e aquela mesa de uns 20 lugares, e ninguém, empregado pra cá, empregado pra lá, empregado pra cá, empregado pra lá. Falei, vai vir mais alguém almoçar com a gente? Ela, não, é só nós 2. Olhei pra cá. Falei, mas quem mora aqui? É só eu. Nossa.
Eu falei, mas cadê todo mundo? O que aconteceu com a vida da senhora? Eu falei, me fala, o que a senhora quer me falar? Essa mulher começou a chorar na mesa. Ela falou assim, Eduardo, eu dei a minha vida para conquistar uma carreira profissional. Hoje eu tenho tudo isso que você está vendo, tenho um império, ganho muito bem, mas eu perdi o meu casamento, os meus filhos foram embora, vivo eu e os empregados dessa casa. Eu trocaria tudo isso para me ter minha família de volta. É isso, mano. Então, quando a gente entende essa dimensão do valor do dinheiro, a gente vê que a abundância, ela não está relacionada a dinheiro. Eu conheço pessoas extremamente abundantes na sua vida, mas talvez com pouco recurso financeiro. A abundância está naquilo que me traz alegria, naquilo que me faz pleno, naquilo que me faz centrar na vontade de Deus. A abundância que Jesus promete em João 10:10 não é riqueza. É uma vida abundante, onde eu tenho gozo, tenho alegria, estou pleno na minha vocação, estou bem intelectualmente, bem emocionalmente, bem profissionalmente, meus relacionamentos estão organizados, a minha emocional está organizada, o meu financeiro está organizado. Seja pouco ou seja muito, mas eu estou pleno na abundância de Deus. Até nessa situação, às vezes, você não tem nenhuma pessoa que você possa contar isso. Compartilhar, né, Que velho? você foi a pessoa pra quem ela pôde contar, Você né? viu, ou seja, eu rodei em tantos quilômetros para ela poder contar, porque eu não tinha contar com isso pra quem você. desabafar. Isso é Então, uma assim, a loucura. gente vê aquela mega estrutura e a pessoa sozinha. Então, a gente vê muito isso, né? Então, quando a gente passa a perder as coisas pelo dinheiro, aí os valores estão Então, trocados. o dinheiro não compra felicidade, né? Você falou, serve para 3 coisas. Segurança, Realizar sonhos realizações e ajudar e pessoas. ajudar pessoas. Agora, se você não tem com quem compartilhar, né? A felicidade, ela passa por essa via de compartilhamento, né? Com outra pessoa. Nós fomos criados a imagem de um Deus que é trino. Mas sempre assim, Deus que é trino. Agora, você vive A dentro dessa realidade. felicidade só é real quando é compartilhada. É, tem um filme, né, que fala isso aí. Isso. E dentro do livro, você destrincha a questão financeira, mas a vida abundante em todas essas áreas da vida. Todas estas áreas. Exatamente. Porque eu sempre falo que se você não está bem emocionalmente, dificilmente você vai estar em algumas áreas, em algumas outras áreas. Se você não está bem nos seus relacionamentos, você não vai estar bem financeiramente. E tem como ficar bem em todas, Eduardo? Cara, depende de uma intimidade de vida de oração e de você se autoavaliar todos os dias. Porque o meu livro, como de maneira muito prática, que também é a nossa pregação, não é uma via de oração. Não. Aqui dentro tem coisas práticas. Então tem caderno de exercícios. Então tem coisas que você vai ter que confrontar, você vai ter que pôr no papel, você vai ter que se autoanalisar. Então é possível ter todas? É. Eu posso dizer que hoje eu vivo essa abundância na minha vida. Não é para vender livro não, viu gente? Não, não. Mas eu vivo essa abundância todos os dias na minha vida. Por quê? Porque eu autoanaliso todos os dias. Lógico que a vida da gente, nós não podemos imaginar que a nossa vida ela é uma linha reta. Não. Ela é feita de altos e baixos. Então tem dia que eu também não tô bem, tem dia que eu não quero ver ninguém, tem dia que eu tô mais triste, tem dia que eu tô... Então isso é natural. Mas em via de regra, então o que eu faço? Eu preciso analisar. Por que eu tô ruim? O que tá acontecendo? Então eu volto para essa linha reta para que eu possa viver essa abundância. Então é uma alta análise de ajuste todos os dias e correção. Então aqui eu vou falar sobre relacionamento. Né? Tem gente que me pede ajuda no casamento, mas a pessoa não conversa com o marido. A pessoa me manda zap do marido para me ligar pro marido para conversar com o marido dela. Eu falo, gente, quem é casado com ele? É você ou é eu? Porque as pessoas querem sempre que alguém resolva os problemas. Sim. E aqui no livro eu vou tratar isso, que não, você é o dono da sua vida. Quem tem que enfrentar é você. É você quem tem que resolver, é você quem tem que mudar. Se você quer intelectual, não é você entrar no sacrário e rezar, Senhor, me dá inteligência. Não, nego, você vai ter que estudar, você vai ter que ler livro. Eu leio 2 livros por mês. Isso é minha meta. Então, ou seja, para mim ser bem espiritual, não basta eu rezar, eu preciso praticar essa vida de oração. Para mim ser fisicamente, não adianta ô Senhor, me dá um físico bonito. Não, eu preciso exercitar a academia e cuidar da alimentação. Então, é esse conjunto de coisas que a gente vai aplicando que a gente consegue ser abundante. E quem quer encontrar o livro, como é que faz? www.filhosdejoãobatista.com.br é o nosso site, é o site da nossa comunidade, é uma loja virtual, você compra, paga como você quiser, cartão, boleto e chega na sua casa. E o recurso do livro, ele é aplicado na obra? 100% destinado para a obra, eu não fico com nenhum real deste livro, nada que a gente faz, nada que a gente arrecada, que a gente vende, é tudo doado para a obra, para a manutenção das nossas casas de evangelização, os dependentes químicos ficam lá conosco, é 100% gratuito, então tudo isso é através deste material aqui. Olha só, fala sobre vida financeira, mas não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro, porque é para ajudar pessoas. Né? Então, tem o objetivo de ajudar pessoas aí, se inclui nisso também, né? Exatamente. É até a escrita de um livro, um programa que você faz e tal. E como é que você olha essa realidade de campos aí que você evangeliza, né? Porque eu vejo que tem uma distinção muito grande.
Você tá dentro de uma paróquia pregando, ou no encontro, alguma coisa. Você tá na rede social pregando, tem que ter um modo de fazer. E você tá na TV, né? Pregando ali, fazendo um programa de televisão. Como é que o Eduardo anda nessas 3 linhas aí de evangelização? Você percebe que tem que ter uma mudança? Você enxergou isso? Fala assim, não, aqui eu tenho que agir de tal modo, porque o público poder captar a mensagem, eu tô mais próximo, tô vendo a reação. Como é que você anda nesses âmbitos aí de evangelização? Eu acho que, na verdade, assim, não existe uma maneira diferente de evangelizar, mas existe uma maneira diferente de eu abordar. Então, ou seja, eu vou abordar talvez o mesmo conteúdo em contextos diferentes. Sim. Mas aí, quando você tem como objetivo final alcançar pessoas, né, e tanto o meu programa, como o meu livro, como a minha pregação, ou como o Eduardo no Instagram, o que eu sempre vou mostrar muito é esse lado humano das coisas. Então, sempre vai ser, se você pegar meu Instagram, todo o meu Instagram, qualquer post que eu faça, ele vai ter um texto desse tamanho. Então, o segredo não está na frase que está em cima, o segredo está no texto que está embaixo. Então, sempre eu vou trazer o que? Muito esse ensinamento. Então, por mais que se você pegar o programa do Eduardo, eu vou estar no formato, porque é TV, então a TV me dá alguns formatos que eu preciso adequar para quê? Não é a linguagem, não é mudar a evangelização, é para que fique algo mais visualmente melhor para quem está em casa. A mensagem chega de um jeito. Por quê? Porque igual a gente pregando, a gente é muito expansivo. E aí um dia o diretor meu falou, Eduardo, se você abrir os braços tanto, sabe, você vai sair para fora da televisão. Vai pegar no canal do lado. Ele falou, você vai pegar no canal do vizinho. Ele falou assim, a televisão é um quadrado. Ele falou assim, então na TV você tem que controlar. Na pregação, eu já preciso movimentar muito, porque você está pregando às vezes para 3, 4, 5 mil pessoas. E o cara que está lá atrás, ele tem que te enxergar. Então os movimentos têm que ser amplos. Então o Instagram, você tem que tomar cuidado, porque hoje em rede social todo mundo virou doutor e juiz de tudo. Então, ou seja, mas só que por trás disso tudo existe uma única forma, um único objetivo: evangelizar e ajudar pessoas. Então, ou seja, nunca vai vir com um discurso moralista, você nunca vai ver o Eduardo entrando em polêmica. Ah, porque ele está negando o cristianismo? Não, porque eu entendi que existe gente para isso. O meu chamado é ajudar pessoas, meu chamado não é gerar polêmica. Eu não quero ganhar seguidor por polêmica. Não, e o legal falar isso é porque você tá dentro de um carisma cujo o carisma é o profetismo. E a gente acha que o profetismo é... Descer porrada. Descer porrada, exatamente. Porque existe sempre essa ideia de que... E você sabe que muita gente passou a ter medo da gente por isso. Né? Porque a gente vai chegar e vai lascar o pau em todo lugar. Mas o profetismo, ele passa por 3 vias. Exortar, então que é esse aí da denúncia. Mas existe o consolar e o edificar. Então não é toda a pregação nossa, nem minha, nem do Moisés, a gente vai lascar o pau em tudo. Então tem pregações que vamos consolar não, o e povo. outra, assim, você fala assim, vai lascar o pau, mas é que existem coisas que precisam ser ditas que não é fácil de dizer. E o profeta tá ali pra isso, né? O profeta não vinha só pra fazer o mal. Existe uma realidade que tá acontecendo e alguém precisa falar. Só que todo mundo ignora. Não, o profeta vai fazer então isso aí, ele vai falar. Exatamente, então é isso. Então a gente sempre vai caminhar nessas linhas, né? Por exemplo, você vai ver sempre eu e Moisés sempre caminhando muito o quê? Nessa linha do quê? Vamos fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Muita gente fala, por que vocês não se manifestam quando foi a Covid? A vacina. Vacina ou não vacina? Porque vocês não manifestam em questões políticas. A gente entende, Deus me levantou para falar dele. Deus não me levantou para falar nem de política, nem de vacina. Para política, existem cientistas políticos. Para saúde, existem médicos para falar. Quem vem atrás do Eduardo Oliveira não vem para querer saber de política nem de vacina. Quem vem atrás do Eduardo Oliveira vem para querer saber Deus. Então eu preciso dar Deus para esse povo. E uma vez eu escutei do Padre Eduardo, da TV Século XXI, que ele falou, vocês são chamados para dar Deus pro povo, não para dar outra coisa. Então a gente precisa muito focar naquilo que a gente é, porque senão você acaba falando de tudo. Você acaba aumentando seguidores por polêmicas, mas não é o nosso objetivo. É porque realmente a gente vê esse último cenário político que a gente viveu, e no meio cristão ele sobressaiu ante o evangelho, né? Então o motivador ali de ter ou não relação com alguém não era mais o evangelho, era o lado político que ele tá. Tanto é que passou a questão toda, né? E a semana passada, né, a gente soltou um episódio no ar que o cara não falou nada de política, só citou a palavra bolsonarismo e virou um quebra-pau, mas ele não tava defendendo nada. É isso aí, né? Ele deu um exemplo amplo. Ele falou assim, a questão social entrou dentro do evangelho. Muito mais do que a força do próprio evangelho, que é a salvação. Cara, e você sabe que assim, né? Nós estávamos em retiro esse começo de ano na comunidade e a gente passou a refletir sobre algumas coisas. Se nós observarmos, há um tempo atrás, o ano começou, o Brasil está em crise, o Brasil está quebrado financeiramente, existe um pânico e um pavor porque o Brasil está quebrado.
Passou um ano, começou corrupção, petrolão, mensalão, papapá, papapá. Passou um ano, começou impeachment, blá, 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 blá. Passou um tempo, começou Covid, crise, Covid, fecha, põe máscara, tira máscara, blá, blá. Passou agora um tempo, nós temos uma questão política desesperadora. Sim. E aí as pessoas têm gastado boa parte do tempo preocupado com o que está acontecendo em Brasília. Mas as pessoas não estão preocupadas com o que está acontecendo da porta da sua casa para dentro. Exato. Então, eu estou querendo resolver o que está acontecendo na cidade, no estado, no país. Mas às vezes a minha esposa, o meu filho e minha esposa que está do meu lado, está querendo apenas um abraço e um carinho meu. Então isso nada mais passa do que fuga. E aí, infelizmente, a gente viu pessoas gastando boa parte do seu tempo, em vez de evangelizar, sendo mídia daquilo que está lá. Então não é que nós, como cristãos, nós não temos que nos levantar. E se for aquilo que é contra nós, nós vamos nos manifestar sempre. Mas a gente tem que focar o quê? O que nós somos chamados a fazer? Então, em vez de ser preocupado com você em Brasília, olha para sua família, olha para sua esposa, para seu filho que está do lado. Eu acho que é essa a dimensão que nós precisamos acreditar. É isso. Demais. Muito bom. Ô Eduardo, o negócio é o seguinte, cara. Sei que você tem que voar, né? A gente vai agilizar esse negócio aqui agora. Mas a gente tem uma tradição aqui no barco, né? Todo mundo que vem aqui faz uma indicação que, por conta da sua indicação, seja um facilitador para corrobora para que ela venha. Se você o chamar era diferente, mas como é o Eduardo que tá indicando. É como aquela história lá, né? Se Nossa Senhora pedir para Jesus, é mais fácil dele atender. Então, entendi, é como se fosse então, enquanto você pensar aí rapidinho, eu só vou dar um recado aqui. Agradecer mais uma vez, né? A comunidade Filhos de João Batista, que marcou presença aqui em um curto espaço de tempo 2 vezes. Muito obrigado, viu, por estar aqui. Rezem por nós, rezem pelo No Barco. Saiba que a comunidade Filhos de João Batista está no nosso início de conversão, nos inspira, nos impulsiona a evangelizar. Então vocês têm parte nisso que acontece aqui no podcast. E queria saber do Eduardo, então, quem você indica para estar no barco? Cara, é uma big de uma responsabilidade, hein? É uma big de responsabilidade, cara. Cara, eu vejo muitos irmãos hoje aí trabalhando pelo Brasil, fazendo muito trabalhos sérios, sabe? Um povo muito bacana, assim. Mas eu acho que talvez um cara que eu indicaria, que seria bacana, não sei se já esteve, não, pode ser que até ele já esteve, não sei, né? Eu não acompanhei todos os episódios, não sei que teve, mas acho que o Fábio Lira, da comunidade Canção Nova. Cara, ele tem um testemunho de vida, assim, top. Tá escutando aí, Fábio Lira, né? Fábio Lira, comunidade Canção Nova, eu acho que, assim, vale a pena, cara. A gente já fez contato com ele, inclusive vamos estar lá na profecia. Estaremos juntos. Vamos estar lá então. também, vamos estar lá. Vamos estar lá. Então eu acho que o Fábio Lira é um cara bacana pra trazer. Eu vou fazer a ponte com ele. É bom que ele vai estar lá, então. Farei a ponte com ele. Eu acho que é um cara de Deus. Aí, Fábio. É um cara de Deus, ele vale a pena. Ele acompanha, viu, no barco? Ele acompanha? Acompanha. Aí, então, o Fábio Lira, por favor, irmão, dá uma moral pros meninos aqui, a galera de Deus. Vem pro barco, nego, vamos, vai, sai dessa vidinha aí, bora. Demais, Eduardo. Cara, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Tá nessa maratona de Missão Louca, mas arrumou um tempinho pra estar aqui conosco e a gente fica muito feliz. Certamente fomos muito edificados, viu, pelo teu testemunho, Amém. pela entrega, que é difícil, e que Deus honre cada dia mais o seu sim, viu? Amém, amém, amém. Obrigado, eu que agradeço de coração, Evandro Elton. Obrigado pela parceria, obrigado por abrir as portas do barco de vocês, os lemes do barco para que a gente pudesse estar aqui. Alegria muito grande poder estar aqui. Obrigado a você que acompanha. E faz o que os meninos fez aí, gente. Compartilha aí, curta, dá o like. Nós precisamos valorizar, gente, conteúdo católico de qualidade tem sido produzido. Dá essa moral pros meninos aí, manda esse link, compartilha. Não é porque o Eduardo tá aqui, não, mas todos os episódios, dispara lá. Nós precisamos alcançar pessoas, seja você um multiplicador aí deste barco que precisa avançar cada vez mais em alto mar. Obrigado, gratidão pra vocês. Contem sempre conosco, que a gente puder ajudar. Conte conosco no nosso ministério. Bom demais. Diante disso, só posso dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação.